Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Sequência desta grande jornada esportiva. Há pouco, Roger Williams transmitiu 0 para o Floresta, 0 para o Guarani. O Bugre segue em situação difícil na competição. Agora o assunto papo reto para a Macaca, líder da Série C. A Ponte Preta embalada, vem de 4 vitórias seguidas. Só empatou na estreia, depois teve 4 resultados positivos. O último que deu a liderança isolada para a Macaca na última rodada, quando venceu o Ituano fora de casa pelo placar de 1-0. Ocupa a primeira colocação com 13 pontos e encara o Brusque, que conheceu a primeira derrota na competição. O time catarinense na última rodada, jogando em casa, tem a melhor defesa da competição. Neste momento, ocupa a 9ª colocação com 8 pontos. 7h30 da noite, a bola rola neste sabadão gostoso em Campinas e em toda a região. É a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, estamos no FM em 85,7. Pelos aplicativos, o aplicativo exclusivo da Rádio Bandeirantes. Você ainda não tem? Então baixe Rádio Bandeirantes Campinas e você curte o futebol na palma da sua mão. Pelos demais aplicativos, tem TuneIn, tem Bandplay, tem Rádiosnet, enfim, tem várias opções para você curtir a Rádio Bandeirantes, além, é claro, do nosso canal no YouTube. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, deixe o seu like com imagens aqui da cabine do Polis, dos demais integrantes da nossa equipe, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no qual você tem o chat ao vivo, a nossa arquibancada virtual, que você pode participar e interagir conosco. Tô contigo, macacada. Qual vai ser o resultado do jogo de hoje? Palpite conosco. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que evidentemente é de Santa Catarina, torce pro Brusque, também você é muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Futebol da Bandeirantes 7h30, tem Ponte Preta e Brusque. Ao vivo aqui, estádio Moisés Lucarelli. O torcedor vem chegando.
Expectativa de um bom público, afinal de contas a Macaca está embalada na competição. Em nome de Seara, mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Roça Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse roçaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especialize em temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E estamos ao vivo também na tela da Band Mais TV, os donos da bola especial. Alô, Batistão, um grande e forte abraço para você. Edson Souza, Wilson por aqui também nas imagens. A passagem, né? A participação do Edson Souza direto no estádio Moisés Lucarelli, dentro da transmissão da Band Mais TV, os donos da bola especial de sábado. Batistão tá lá com o Gleger, com o CH, repercutindo esse empate por 0-0 entre Floresta e Guarani, também falando um pouco, projetando a partida da Ponte Brusque, que jogam já já. Os times de Campinas em ação. Guarani empatou, fora de casa, a Ponte Preta busca a vitória para se manter na liderança isolada da Série C, 7h30 da noite, já já, portanto, pega o Brusque. Vamos ao destaque da Macaca. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vladimir. Oi, Boles, ouvintes ligados nessa jornada esportiva. A Ponte Preta vem embalada, né? Você falou há pouco sobre a campanha da equipe no campeonato. São 5 jogos com 4 vitórias e apenas um empate. Empatou lá na primeira rodada contra o Figueirense, no mais, somente vitórias, a última delas sobre o Ituano na segunda-feira, no estádio Dr. Novelli Júnior, gol marcado pelo Gé. Pro jogo de daqui a pouco, a Ponte vai ter de volta no seu banco de reservas o técnico Alberto Valentim. Sobre aquela polêmica, esteve no vestiário, não esteve no vestiário, estava suspenso contra o Ituano, enfim, está de volta ao banco de reservas. E ao time titular tem a volta do Arthur, o Arthur que também cumpriu suspensão automática por ter sido expulso no jogo anterior. Não há nenhum problema de jogador entregue ao departamento médico, mas a confiança, essa sim, está elevadíssima. Nesta semana, tanto o técnico Alberto Valentim quanto o próprio Jean Dias concederam entrevista coletiva. Eles ressaltaram o bom momento do grupo, né? Disseram que o grupo da Ponte Preta está muito unido nesse objetivo, nesse foco de, primeiramente, confirmar esse bom momento, garantir a classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro e, por conseguinte, seguir na briga pelo acesso. Ponte Preta animada na expectativa para mais uma vitória, mais um resultado positivo nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Leandro Boles. Alô, presidente da Macaca, Marco Bernin, acabou de passar aqui pela cabine. Valeu, Marquinho, grande abraço para você, desejando um bom trabalho para todos nós. Vamos ao destaque agora do Brusque, que perdeu na rodada passada e vem aqui em Campinas buscando a reabilitação na competição, não é isso, Vladimir? Oi, Boles. O Brusque busca se afirmar nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O time está naquela posição que nós podemos chamar de limbo, né? Não está no G8, ainda no grupo dos 8 classificados, mas também não está muito perto não da briga contra o rebaixamento. Vem de 2 jogos sem vitória nesta Série C. A última vitória do Brusque aconteceu sobre o Ipiranga. De lá para cá, um empate e uma derrota na última rodada, jogando em casa contra o time do ABC. Por isso a expectativa do time catarinense é conseguir um resultado positivo, mas para isso vai ter que lutar contra um tabu. Nunca na história, em jogos pelo Campeonato Brasileiro, houve sequer um empate entre Ponte Preta e Brusque. Até aqui foram 3 jogos com 3 vitórias ponte-pretanas, mas os jogadores, o time do Brusque, não vem aqui em busca do resultado de empate não. A promessa é mandar o time para cima, para quem sabe voltar para Santa Catarina com 3 pontos na bagagem desta Série C do Campeonato Brasileiro. Leandro Boles. Boa, Vladimir, já de volta com as escalações. Alô, Cláudio Manuel Zaidan, pai e filho, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. De olho na Macaca, Ponte Preta encarando o Brusque já. Jogo que terá análise de Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil.
The Tigerman, o Tigrão, sempre na área, em dose dupla. Sabadão é dia de Tigrão. Alô, alô, Tiger, a sua expectativa agora para Ponte Preta e Brusque. Tomara que a gente possa ter um jogo um pouquinho melhor, porque o jogo do Guarani deixou a desejar. A Ponte Preta em campo já. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Bolis. Segundo jogo da rodada dupla de hoje. Prazer estar aqui. Um grande abraço a você, que você faça uma grande transmissão. Um abraço pro mestre Zaidan lá em Uberaba, pro intrépido Manuel, estão nos curtindo, ouvem sempre a Rádio Bandeirantes de Campinas. A gente também ouve muito as lições, a inteligência, as demonstrações de lucidez, de equilíbrio, de cultura geral do mestre Cláudio Zaidan, sempre coadjuvado à altura pelo Manuel. Estamos aqui para ver um jogo, pelo menos, que possa tirar um pouquinho da gente essa frustração de um espetáculo horroroso de futebol, deprimente, que nós vimos no empate de 0-0 do Guarani contra o Floresta. Acho que a Ponte é favorita, a Ponte lidera, vive um bom momento, e caso as coisas aconteçam mais ou menos dentro da normalidade, a tendência natural é que a Ponte vá a 16 pontos daqui a pouquinho no estádio Moisés Lucarelli. É isso que a gente espera, e o Valentim, ele mantém, né, a estrutura do time, mantém a questão tática, a plataforma tática, e nominalmente ele faz apenas uma alteração que era esperada por todos nós com relação ao time que iniciou a partida na última segunda-feira na grande vitória lá em Itu por 1-0. Ele faz voltar o Arthur, que é titular absoluto da lateral esquerda, só não jogou porque estava suspenso, tinha tomado o terceiro cartão amarelo, e bota no banco Danilo Barcelos, que não está no melhor da sua forma física, mas é um bom jogador, é uma boa opção de banco, tanto para lateral como para uma segunda linha ofensiva pelo lado direito, como para curtir ali um segundo volante para sair jogando. Eu gosto muito do Barcelos, mas ele está há muito tempo sem jogo, vem jogando pouco, entrou nesse jogo em Itu, saiu extenuado, e era esperada a volta do Arthur, meu caro Bolis, num jogo onde eu acho que a tendência natural, lógica, e nem sempre a lógica prevalece, é de vitória da Macaca, que entra antes da bola rolar como favorita absoluta para ganhar o jogo. Valeu, Tiger! Olha, deixa eu mandar um grande abraço, está nos ouvindo, para Marcos Constantino Marcão. Marcão é lá da Pavinck, da cidade de Piracicaba, que está apoiando a base da Ponte Preta. Esta base fazendo uma boa campanha nas competições estaduais. Alô, Marcão, grande e forte abraço para você, obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto, grande Marcão Constantino. Plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes, hoje é comigo, daqui a pouquinho é com o CH. Já todas as informações do mundo da bola. Só para informar que pelo Campeonato Brasileiro da Série C terminou lá em Horizonte, no Ceará, 0 para o time do Guarani, 0 também para o Floresta. Neste momento o Guarani prossegue na zona do rebaixamento. Hoje o nosso jogo, Ponte Preta e Brusque, no mesmo horário, 7h30 da noite, a partida entre Ipiranga e Náutico. Terminou também em Tombos, tem Tombense CSA, ou teve Tombense CSA, placar de 0-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Ceará venceu o Sport por 2-0. Estamos no finalzinho do primeiro tempo, 1 pro Vasco na reestreia de Fernando Diniz, ou na estreia de Fernando Diniz, 0 por Fortaleza. 9 da noite tem São Paulo e Grêmio, esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pela Série B, o Operário venceu o Botafogo de Ribeirão pelo placar de 3-0, está no G4, e o Vila Nova derrotou o Atlético Paranaense por 2-0, divide a liderança da competição ao lado do Goiás. Logo mais, 8h30 da noite, tem Atlético e Novo Horizontino. Pela Série D, times paulistas jogando fora de casa lá no Espírito Santo. A Portuguesa venceu a sua partida. A Lusa, portanto, faz uma boa campanha neste início de Campeonato Brasileiro da Série D. Venceu o seu jogo pelo placar de 3-1. E a Internacional de Limeira, jogando no Paraná contra o Cianorte, acabou empatando pelo placar de 0-0. São os resultados do mundo da bola. A Portuguesa venceu o Porto Vitória do Espírito Santo pelo placar de 3-1. Jornada Esportiva Bandeirantes no ar para você já. 7h30 da noite, aqui majestoso, tem Ponte Preta e Brusque. Tem futebol na Bam Bam Bam.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Tempo de contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade de incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Para mostrar o seu valor, a Ponte vem a campo para mais uma partida nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Macaca quer terminar aí a rodada mais uma vez na liderança isolada. O técnico Alberto Valentim faz apenas uma mudança no time titular, a volta de Arthur. Macaca joga com Diogo Silva, é o goleiro 12. 2 para Maguinho. Wanderson 34. Emerson Santos 18. Arthur na esquerda com a 15. Meio campo tem Lucas Cândido 25, Dudu 21, Serginho 37 e Elvis, maestro, capitão do time com a 10. No ataque, 7 para Jean Dias, 17 para Toró. Repeteco do time titular de Alberto Valentim, a Macaca vem com Diogo Silva 12, 2 para Maguinho, 34 Wanderson, 18 Emerson Santos e 15 Arthur, 25 Lucas Cândido, 21 Dudu, 37 Serginho, 10 Elvis, 7 para Jean Dias, 17 Toró. No banco, caso o Alberto Valentim queira fazer as 5 alterações, ele terá à disposição Pedro Rocha, goleiro 1, o volante Rodrigo Souza 5, zagueiro Sérgio Rafael meia dúzia, o centroavante Gé com a 9, lateral Danilo Barcelos 14, também lateral João Gabriel 20, Luiz Felipe com a 27, Everton Brito 29,
Diego Tavares, 35, Léo Oliveira, 55, Bruno Lopes, 77 e Gustavo, 25 com a 99. Esse é o time da Macaca. Buscando a vitória fora de casa para quem sabe entrar no G8 desta Série C do Campeonato Brasileiro e se manter na briga pelo acesso, o time do Brusque está escalado com o Matheus Nogueira com a 1, 2 para o capitão do time Everton Alemão, Ian Paul veste a 4, Alex Juan 66, Jean Magabeira com a 30, com a 29 Thiago Freitas, 7 para Biel, 15 Alex Paulino, 23 Guipira, 90 para Álvaro, 94 para Mocelin, repeteco do time comandado por Felipe Gouveia, o Brusque, com 1 para Matheus Nogueira, 2 Everton Alemão, 4 para Ian Paul, 66 Alex Juan, 30 Jean Magabeira, 29 para Thiago Freitas, 7 Biel, 15 Alex Paulino, 23 para o Guipira. No ataque, com a 90 Álvaro, com a 94 Mocelin. No banco à disposição, André Luiz com a 22, Roberto 16, Maurício 20, Ítalo meia dúzia, João Veras 19, Podiero 9, DG 27, Vinícius 11, Biro 39, Robinho com a 18 e Tomás com a camisa número 10. Arbitragem do jogo. O árbitro da partida vem do estado do Paraná, é o José Mendonça da Silva Júnior, filho do grande Zé Mendonça. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo também paranaense o Heitor Alex Eurich, bandeira 2 para Sérgio Henrique Monteiro Gomes e o quarto árbitro, esse é do estado de São Paulo, Francisco Maciel da Silva e Rosário. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Leandro Boles. Tudo pronto aqui no Majestoso, a bola vai rolar pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vem comigo no futebol da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bom público aqui no Majestoso nesta noite gostosa, hein? Clima agradabilíssimo. Noite de outono, hoje 90, diferentemente dos últimos dias. E por isso o torcedor da macacada hoje reunida para empurrar a macaca em busca de mais uma vitória. A Ponte vai dar a saída, Serginho e Alves no centro do gramado, vai atacar neste primeiro tempo por gol da linha do trem, com uniforme tradicional, quando apita o árbitro, tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje é o torcedor da macacada quem quer ter alegria, quem quer comemorar mais uma vitória para seguir na liderança isolada da Série C. É a Ponte em campo já pela Série C, sexta rodada, mas a Ponte leva um susto, hein? Uma bola atravessada ali no meio da área, ela sobrou pro Biel, Biel bateu a bola, trisca a trave e vai embora pela linha de fundo, quase com menos de um minuto, o time do Brusque abre o placar. Tigrão, você viu, hein? Quase o Brusque abriu o placar em um lance fortuito, o Biel bateu pro gol, a bola tocou na trave e foi embora, que susto, hein, Tigrão? A defesa da Ponte deu espaço, ela chega a beliscar a trave pelo lado de fora da trave, já fora da direção do gol, ela já tá saindo e dá uma rabiscadinha no pé da trave direita do goleirão da Ponte, o Diogo Silva, e a Ponte se safou aí, mas um lance em que o Brusque saiu jogando errado, quase que a Ponte tomou. Por pouco não tomou e aí poderia fazer o gol. E aí o Brusque conseguiu arrumar e quase abre o marcador.
A galera aqui pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ganhar ao Marcelo de Jaguariúna, Gilberto Duarte em Itatiaia, Rio de Janeiro conosco, Santos Neto, Viola Batista, consagrei muito, Viola, hein? Tá ligado aqui conosco. Ricardo tá comigo, Paulo de Tarso, quem mais? Tá o Paulo César Ferreira, tá por aqui o Gilmar, o Edivaldo, o João Rodrigues, Paulo Bonfim, Humberto Torres, hoje é aniversário do Humberto Torres, um grande e forte abraço para ele. Parabéns, tá pedindo a narração de um gol aqui, hoje é aniversário dele. Valeu, muito obrigado a todos que estão conosco. Quem mais por aqui? Tá por aqui o Ivan, tá por aqui o Guilherme. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também pelo Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Instagram do Bolis. Manda mensagem que eu registro aqui, tá legal? Brusque com uniforme quadricolor, todo colorido. Vermelho, amarelo, verde, preto, branco. É o time do Brusque de Santa Catarina. Os dois times que duelaram na temporada passada e estavam na Série B. Vem para Macaca, atacando pro gol da linha do trem com Jean Dias. Leva pro fundo, ele pegou mal na bola. Quando tentou cruzar, a bola deu uma quicada. Se perdeu pela linha de fundo, é tiro de meta pro Brusque. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. 3 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Alô, Marcelinho, Coelhinho, roupeiro, sensacional, um cara sensacional. Tá sempre ligado nas transmissões. E hoje aqui em Campinas tive a oportunidade de conversar rapidamente com o Coelhinho. O Giva também conversou, né? Conheceu Marcelinho, Coelhinho. Tá ligado aqui mesmo no jogo, né? Pessoal da rouparia, perguntei pro Coelhinho, que hora que você chegou aqui, ô Coelhinho? 2 horas da tarde pro jogo às 7h30. Grande Coelhinho, para deixar a casa em ordem, o vestiário do visitante em ordem. Bola para Lucas Cândido, ele trabalha curtinho pro time da Ponte. Bola devolvida, quem domina o Wanderson para sair jogando no câmara ofensivo para o Macaca. Faz a abertura para Emerson Santos, que empurra na ponta para Arthur, retornando ao time da Macaca. Ele ultrapassa a área demarcatória, tem espetado pela esquerda Serginho. Parou, preferiu passe por dentro, vem buscar o jogo, Elvis fechadinho, o time do Brusque. Abertura pela canhota para Serginho, ele domina, coloca no terreno, sai da ponta, vem para meia, passou Dudu, rolou por dentro para Elvis, Elvis abriu na ponta para Arthur, ele prepara o cruzamento, calculou, cruzou, chega rasgando para tirar de qualquer maneira. Everton Alemão dá um pico na bola, a bola sai, a lateral é para Macaca bater. 4 minutos, primeiro tempo, lateral já batido, bola para Toró, Toró recolheu, dominou, voltou para Arthur, já começa no banco, fez o gol da vitória contra o Ituano, tá voltando agora depois de um período fora. Tentativa de passe do Serginho, a bola foi desviada e saiu. É lateral para Ponte, que tenta vir por campo de ataque, levou um susto no comecinho, mas tenta colocar a casa em ordem. A Ponte lidera a Série C do Campeonato Brasileiro de forma isolada, vencendo, vai seguir na liderança e dá um passo bom rumo à classificação. Dudu, linha lateral da grande área, cruzou, pintou, Toró, ele pega mal na bola. Chega de qualquer maneira a zaga do Brusque para cortar. Quase a Macaca. Vem no contra-ataque que pira, que passou pela Ponte, ele sai da ponta, vem para meia, Lucas Cândido chega na bola. Desarma na bola, o árbitro em cima do lance, manda seguir. Elvis para Lucas Cândido, deixa o curtinho para Maguinho. Maguinho sempre na sua dupla com Jean Dias, que domina aqui para a direita, chega na marcação, time do Brusque. Maguinho empurra por dentro para Lucas Cândido. 5 minutos, primeiro tempo, 0-0. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Sai da marcação, Jean Mangabeira, a Ponte inverte. A bola chega para canhota, para Arthur. Arthur tentou no corredor para Dudu. Dudu domina, bota na frente, linha lateral da grande área, vem Macaca. Tentou cruzamento, faz o break, rodopiou, girou o time da Ponte, reclama um toque. Dudu ainda segue com a bola dominada, tentou a finta, insistiu no lance, brigou e acabou perdendo. E o Ponte queria um toque no braço dentro da grande área do jogador do Brusque. Na sequência o árbitro marca, falta não, mandou seguir o árbitro. Tá fim de jogo para Naense. Árbitro do jogo, José Mendonça da Silva Júnior. Vem para Giro, vou marcar aqui pela esquerda. É Serginho, ele sai da ponta, vem para meia, empurrou para Elvis. Elvis para Dudu, desequilibrado, não alcança, a bola sai. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Brusque, Vladimir. A bola foi muito forte, né, Boris? Acabou não sendo possível ele alcançar o Toró, linha de fundo. Tiro de meta para o Brusque sem muita pressa a cobrar. Alô, grande Edivaldo Tits, esse ícone, uma das vozes mais conhecidas do rádio da televisão do interior do Brasil, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara, sabe onde? No Iga Atacado. Lojas em Campinas, são 2 opções para melhor atendê-lo. Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Aqui majestoso, placar de 0-0.
Rapaz, se judiaram da bola por ali mesmo, caído. Dudu conseguiu o passe na meia, empurrou para Toró. Toró deixou curtinho para Jean Dias. Jean Dias se chamou, acionou Elvis. Elvis recolhe, domina, volta tudo o time do Brusque. A Ponte tenta furar o bloqueio defensivo do time catarinense. Abertura na ponta para Arthur. Arthur rodopiou, girou, soltou para Elvis. Elvis recolhe, domina, devolve na ponte. Na ponta, a Ponte insiste para Canhota. Se apresenta para o jogo, recebe Dudu, passou Arthur. Ele prende, segura, fechadinho o time do Brusque. Insiste por dentro para Elvis. Deu uma fatiada na bola, tentou aqui na ponta para Maquinho. Entre e corta que pira. A sobra da bola, saída perigosa do time do Brusque. Ninguém da Macaca consegue aproveitar a saída. Quem fica com a vacina bola é Álvaro. Ele tentou a finta, fez o passe aqui na ponta. Tem velocidade, Guipira. Dispara pelo setor canhoto. É o artilheiro do Brusque com 4 gols. Parou, prendeu, olhou, pensou em cara a marcação do Lucas Cândido. Se aproxima para receber Biel. Biel para Guipira. Recua. Faz o passe aqui atrás. Passe para Alex Juan. Deixou curtinho por dentro para Thiago Freitas. Devolveu para Biel. Biel parou, prendeu, olhou, pensou. Quem fica com a vacina bola é o time do Brusque. De novo passe agora para Alex Paulino. Ele recomeça com o capitão Everton Alemão, que empurra pro Jean Paul. Domina, ajeita pro time do Brusque. Empurrou pela meia, tentativa do Alex Juan. Foi dividida pelo alto com o Lucas Cândido. Toca na bola, quem tira é Maguinho. Levanta a branca de ataque, Wanderson. Tentando na velocidade do Toró. Chega primeiro o Everton Alemão. Recuando pro goleiro experiente Matheus Nogueira. Já faz a abertura para a direita para sair jogando pro time catarinense. Desktop, a internet oficial da Macaca. Tem o seu nome. A Desktop estampada na camisa da Macaca e também do Bugre. A Desktop foi eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Domina Jean Paul, ele faz o passe para Guipira, se livra da marcação do primeiro, também do segundo, deixa curtinho para Biel. Biel volta a bola para Jean Paul, empurra por dentro, boa bola, clareia para Alex Paulino, já meteu pela direita, se manda para o grande ataque, Thiago Freitas com liberdade, se apresenta pelo meio, Paulinho Mocelin, ele parou, prendeu, olhou, pensou, devolve por dentro para sair jogando para o time do Brusque. Paulinho Mocelin teve uma contusão muito séria, né? Antes de jogar pelo time do Brusque, acabou rodando por outras equipes, mas felizmente, né, acabou se recuperando, está em campo, experiente Paulinho Mocelin. Domina Jean Paul para o time do Brusque, ele faz o passe curtinho para Everton Alemão, todo atrás do time da Ponte, atrás da risca no meio campo, abertura pela direita para Lucas Freitas, para o Thiago Freitas, recolheu o domínio, tentou passe no vazio para ninguém. Ela fica de graça para o experiente goleiro Diogo Silva, aliás, são dois experientes, os dois goleiros, ambos com 38 anos. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, é segurança, é oportunidade. Então conta com o Sicredi. A massa Ponte Bretana marcando presença, incentivando a Ponte. Repito, bom público, hein, Vladio? O público está melhorando, segue melhorando aqui no Majestoso. Havia expectativa de pelo menos 10 mil torcedores, Boris, e o torcedor corresponde a essa expectativa, né? Se não chegar a 10, vai se aproximar. Muita gente hoje aqui no Majestoso. A Ponte atrapalha a bola no campo defensivo, o Maguinho tentou devolução na ponta para pro Toró. Jean Dias também passou, acabou não recebendo, pediu falta, o Maguinho, a turma da seguir. Chega do Dudu, tenta recuperar, Jean Dias briga, sobra da bola para Toró. É Série C, não tem jogo bonito não. É jogo de muita garra, luta, determinação, é suor. Vem bola Macaca com Arthur. Arthur deixou curtinha para Serginho. Serginho recolhe, domina, passa. O Arthur pela canhota, cavadinha para Arthur. Foi no peito do zagueiro do time do Brusque, que chega para cortar. Sobra da bola para Paulinho Mocelin, tem no comando o Álvaro. Se manda para o grande ataque o time do Brusque. Ele carrega, a bola tem velocidade. Álvaro se mandou. Boa jogada do Paulinho Mocelin. Aí não consegue o passe. Vai a loucura o português Felipe Gouveia. Recupera após ter a bola o time da Ponte. Bola para Dudu, tá marcado ali pelo Biel. Falta. Opa. O Dudu estava caído com a bola presa e o Biel chegou chutando o Dudu. E o Dudu, convenhamos, Vladimir, é aquele jogador que não tem muito papa na língua, não. Imediatamente ele já se levantou e empurrou o Biel. É o esquentadinho, né? O Dudu, nem sempre a reação é necessária. Claro que o Biel estava enxuriçando, chutando ali a bola na tentativa de tirar debaixo do Dudu, mas o Dudu se levantou, deu um empurrão ali no Biel e o árbitro agora conversa com ambos. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Ô Giba, o grande Marcelinho Coelhinho colocou aqui, ó, tem uma caixa de som dentro do vestiário do Brusque, som ligado na Bandeirantes. A galera tá curtindo, né? O pessoal que trabalha no staff do Brusque. É aquele pessoal que não consegue assistir o jogo, não dá pra assistir. Olha a Ponte chegando, o Toró não domina dentro da grande área, a bola fica nas mãos do Matheus Nogueira. Valeu, Coelhinho.
Tá lá com a caixa de som curtindo a transmissão da Rádio Bandeirantes. Vem para o programa de ataque, o time do Brusque tá 0-0 o jogo. Quem domina aqui na ponta é Alex Juan, perde a bola, recupera Jean Dias. Tentou no comando, foi para a dividida com o Jean Paul. Acabou caindo o Jean Dias, o Arthur mandou seguir, a sobra da bola fica pro time do Brusque. Alex Paulinho é quem domina para sair jogando curtinho lá pela direita. Passe para Paulinho, Mocelinho, ele chega até o meio campo, parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Alex Paulino. O Brusque que perdeu na última rodada, tem a melhor defesa da competição, sofreu apenas um gol. O Brusque que enfrentou, né? Nesta Série C do Campeonato Brasileiro, o time de Campinas, o Guarani, na segunda rodada, na ocasião lá do Augusto Bauer, acabou vencendo pelo placar de 1-0. Vem embora, Macaca pro campo de ataque, recolheu, dominou, tentativa do comando, a bola foi embora. O trem tá passando e quando ele passa nesse sentido significa o que, Vladimir? Tá indo pra capital, então é sinônimo de vitória. E se ele passar pro outro lado também é vitória. Vitória também, claro. Vitória é vitória. O que importa é a vitória. Placar de 0-0 do Majestoso e passa apitando. Alô, maquinista! Sabe o nome do maquinista, Vladimir? Não. Couto. Couto? Eu conheço. Olha só. Qual é o nome, Tigrão? É o Couto? Hoje mudou. É o Tchau Manivela. Fuso. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara lá no Iga Atacado. Lojas em Campinas, são duas para você. Tem em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Valdemir Gomes. O da palavra fácil eu quero ouvir. Vamos chegar a 13 minutos, primeiro tempo 0-0 e o jogo aqui no Majestoso em Tigrão. Um jogo agradável porque o Brusque, como muita gente poderia imaginar, não está acontecendo essa previsão. Essa projeção que poderia ter sido feita de jogar atrás, de ficar ali cozinhando, jogando só reativamente, esperando uma bola de contra-ataque. Não, com a bola trata de jogar. E marcação alta, dificulta a saída de bola da Ponte, olha, pode ver. E a Ponte com dificuldade para achar o espaço. É muito cedo ainda. O Elvis não entrou no jogo, o Toró teve a bola do jogo, mas virou o pé na hora errada. Era lance para enfiar um bico na bola, ele foi tentar virar o pé e dar uma escorada, uma chapa. E aí a bola saiu totalmente sem força, numa bola muito bem metida, uma assistência de primeira do Dudu, que foi para a linha de fundo, lado esquerdo, como se fosse um ponta. Só isso até agora a favor da Ponte. O Brusque mais com a bola, fazendo uma boa partida e saindo para jogar. E o Brusque atacando a Ponte, povoando o campo ofensivo, dificultando em muito a saída de bola da Ponte, fazendo uma boa partida a equipe catarinense até agora, apesar de ter criado apenas uma oportunidade, mas criou uma oportunidade real num chute que lambeu ali, chegou a triscar, chegou a bater pelo lado de fora do poste direito do Diogo Silva. É bom o jogo, muito igual, muito equilibrado e a Ponte muito bem marcada, não encontrou espaço ainda. O chute que o Tigrão se referiu foi o do Biel. Com menos de um minuto a bola triscou ali, bateu na trave direita do Diogo Silva e foi embora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 15, quase 15 minutos, primeiro tempo. Boa saída da Macaca, vem embora Serginho com a canhota, meteu na velocidade do Jean Dias, um bolão, recebeu, dominou, levantou a cabeça, rolou pra Maguinho, na área, dominou, botou na frente, chega a saca pra cortar, a bola ficou viva, chega lá dentro de qualquer maneira pra afastar, tira Thiago Freitas, quase a Macaca, seguindo no giro do placar, restando 15 para as 8, Majestoso, Série C, sexta rodada, Ponte Brusque 0-0, alô, Carlos Henrique, o bate pesado. Grande abraço, boa noite, CH. Um abraço, Bolis. Vamos aqui com o giro do placar. Jogos encerrados. Tombense CSA 0-0. Floresta e Guarani 0-0. Em andamento, 16 primeiro tempo. O Náutico abre o placar. Náutico 1 na casa do Ipiranga, que tem 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, de uma forma diferente, as peças do timaço de Carlos Batista deste tabuleiro se mexem em diversas posições, mas a qualidade, né? Prossegue da mesma forma e a competência com o timaço de Carlos Batista. CH comigo no plantão, ele vai comandar o intervalo, Bandeirante e também o apito final. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromandaservas.com.br. Aqui na Bandeirantes com os trabalhos técnicos do PP em ótima fase, Pedro Pecinato com Leandro Lopes.
também com o Lucas Pessoa, a equipe que tem o Danilo Capucci, tem Gilberto Sulfi comigo aqui no Aesterta, no estádio Moisés Lucarelli. Verdade. Equipe completa. Gil Kleber, quem comanda o timaço técnico da Rádio Bandeirantes. Aqui domina o time da Ponte. Aliás, a matéria completa desse jogo. Na segunda-feira, os donos da bola, Edson Souza, com a categoria de sempre, vai trazer a matéria completa desse jogo. Já está aqui anotando tudo com o Wilson Esmanhoto nas imagens da TV Band. Matéria completa no jogo na segunda-feira, meio-dia, a partir do meio-dia. Os donos da bola. Edson Souza acabou de anotar. Aconteceu alguma coisa que eu não vi aí, ô Vladimir? Pergunta para ele. Edson! Oi, foi? Não, tá. Não. Ela anotou um telefone ali que passaram para ele. É a pizza, da pizzaria, depois do jogo. Bola para Elvis. Elvis ajeita, domina, prende. Olha, mete na ponta para Maguinho. Maguinho olha para a área, prepara o cruzamento, prefere o passe curto para Elvis na meia direita. Levantou para a boca do gol, passou, quase chegou no Toró. Entre quarta defesa lá dentro para cortar com o Everton Alemão. Ele tira todas pelo alto. Acabou caindo o jogador do Brusco. O árbitro mandou seguir, mas na sequência teve que parar. Parou, marcou a falta cometida pelo Emerson Santos no campo defensivo para cima do jogador do Brusque. A informação na Bandeirantes. Série A Campeonato Brasileiro, o Vasco faz o segundo, 2-0 contra o Fortaleza. Jogo no início do segundo tempo. Já encerrado, Ceará 2, Sport 0, Brasileiros Série A. É o CH atualizando tudo pra você neste sabadão de futebol. Pizza eu não sei, mas tá cheirando um churrasquinho gostoso aqui. Tá, não tá, Vlad? Tá vindo aqui do estádio, será? Ou é lá de fora, hein? Deve ser de fora. Se for de fora, tem que ser um baita de um churrasco também. O Giba vai buscar lá 3 espetinhos pra gente. Show de bola. Vai lá, Giba. Carne ou de frango? Não, de gato não. De gato não dá. De carne de tigre. De tigre muito menos. Gosta de comer um tigre às vezes? Não gosto. É uma carne muito dura. Entendi. Aqui recupera a posse de bola com o Dudu. Deixou por dentro para Lucas Cândido. Empurra para Toró. Toró para Elvis. Um bolão na direita para a velocidade de Jean Dias. Vem embora Macaca. 0-0. Ele encara a marcação. Dominou, pedalou. Puxou, fintou, balançou, cruzou para a boca do gol. Everton Alemão tira, mete para fora. Sobe o som nas arquibancadas, a macacada, porque a Ponte tem escanteio para bater Catarino. Jogada feita pelo Jean Dias, né? No cruzamento, corte do Everton Alemão. Imediatamente o Jean Dias já chamou a galera pro agito. O escanteio vai ser batido pelo Elvis. E a galera vem comigo aqui no futebol da Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, em 85,7 no FM, pelos aplicativos. É um bom momento para o time da Ponte. A líder da Série C em campo, líder isolada, a Macaca em campo. Vem a vez para a cobrança, braço direito estendido para comandar a jogada, combinar a jogada. Olha o cruzamento lá dentro para a boca do gol. Wanderson de cabeça, bola passa, esquerda lá embora. Liga de fundo, é tiro de meta para o Brusque. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você já sabe, é só com a Desktop. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. É a Série C do Campeonato Brasileiro, sexta rodada. Na próxima, a Ponte vai até Pernambuco. Estádio dos Aflitos, pegar o Náutico, sábado, 5 da tarde. Levantamento do Matheus Nogueira, por de ataque, Lucas Cândido escora de cabeça. Deixa o jogo na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. A bola saiu na indecisão ali do árbitro com o Bandeirinha. O Bandeirinha apontou o lateral para a Macaca. Na junção da Risca no meio campo com a Risca lateral. A Ponte tem lateral pertinho do Alberto Valentim. Tá de volta o Alberto Valentim. O Alberto Valentim já tá com 50, viu, Vlad? Já? Não parece, rapaz. É bonitão o Alberto Valentim, né? Não, é boa pinta. É bonitão. Ele que estava suspenso, né, contra o Ituano, mas está de volta hoje. E aquela história lá que ele apareceu no vestiário depois do jogo. O árbitro relatou na súmula que alguém viu e passou para ele, mas não houve uma informação oficial da arbitragem. Mas pode dar ruim? Pode. Se ele for denunciado, ele vai ser julgado. Arthur, linda jogada para cima do Mocelin, levou pro fundo, cruzou pra boca do gol, mergulha. Everton Alemão, tô dizendo, tirou mais uma de cabeça. Mas o Arthur deixou o Mocelin ali sem pai nem mãe, para esquerda, para direita, o Mocelin caiu mole no gramado. A Ponte recupera a posse de bola, tenta botar uma pressão no jogo, tá 0-0. Ainda não teve uma boa oportunidade a Ponte. Arthur domina pelo setor esquerdo, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou curtinho para Elvis. Elvis ajeita a marcação, pressão para cima dele do Alex Paulino, empurra por dentro para Dudu, Dudu devolve na ponta para Elvis, carrega a bola, linha lateral da grande área, calcanhar para Arthur, pé canhoto, tenta de primeiro cruzamento, a bola explode no marcador, não chega a sair. Arthur de primeira acaba recuando para Serginho pela linha para G Dias, perde a bola, a Ponte está desorganizada aqui atrás. O Brusque tenta a saída rápida, passe do Álvaro para Biel recolhe, domina, chega Lucas Cândido na marcação, empurrou para Alex Juan e meteu no comando para a velocidade de Álvaro, chega por baixo Wanderson.
no carrinho, mas carrinho na bola para recuperar para o time da Macaca. Soltou por dentro ali para Serginho. Serginho levanta a bola para Jean Dias. Tentou domínio, a bola deu uma escapada e foi embora. É lateral para o time do Brusque bater. Ô Tigrão, tô vendo o Serginho, pelo menos nos últimos momentos do jogo, um pouco mais recuado. É uma estratégia do Alberto Valentim. Faz parte do jogo. Você gosta de ver o Serginho um pouco mais recuado ou gostaria de vê-lo mais à frente? Não, quando tá com o Lucas Cândido e Dudu, eu prefiro o Serginho mais na frente. Aí quando ele tira um dos volantes e traz o Serginho efetivamente para ser o segundo volante e bota o Everton Brito, aí fica bom. Nesse momento, a Ponte precisa de 2 meias, sempre 2 meias. O Elvis sozinho para levar a bola não é legal. Então o Serginho não pode recuar muito, ele tem que ser o coadjuvante do Elvis aí na transição meio-campo-ataque. Não gosto. Agora, quando ele faz efetivamente a função de um volante e sai um volante e o Everton Brito é que vai mais à frente para carregar a bola, como aconteceu lá contra o Confiança em algumas outras oportunidades, aí a Ponte fica muito leve e fica com muita qualidade na saída de bola com o Serginho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Grande Avelar Martins pelo YouTube, tá dizendo que vai ser 3-0, tá confiante na vitória da Ponte. Alô, José Carlos Pereira, boa noite, Boles, boa noite, boa transmissão, você é pé quente, valeu, amigo. Alô, Totó, passou por aqui, Totó mandou um abraço pra todo mundo, viu, Vlad? Grande Totó. Valeu, Totó, gente boa demais o Totó, hein? Tá aqui, família Sato também em peso, lá da Aroma das Ervas. Sato Pai, Glauco Sato, todo mundo curtindo o futebol da Bandeirantes. Aqui vem Brusque Vinha, passe no comando para o Álvaro, na proteção ali da defesa, a bola ficou de graça nas mãos do Diogo Silva. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Já passamos a metade do primeiro tempo, agora 23 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo. Série C, sexta rodada, majestoso. Ponte 0, Brusque também 0, CH. Grande Prêmio da Emília-Romanha, Grande Prêmio da Itália, amanhã 9 horas na tela da Band. Quem larga em primeiro é Oscar Piastri, Verstappen o segundo. O brasileiro Gabriel Bortoleto será o 14º no grid. Aliás, CCH aqui no YouTube, a Cacilda, lá de Itatiba, tá parabenizando você pelo seu trabalho nos comentários na tela da Band, em dose dupla, agora na Rádio Bandeirantes. Mande um abraço pra Cacilda aí, CH. Um beijo no coração da Cacilda. Muito obrigado pelo carinho das mensagens aí. Serginho levantou pra boca do gol, tira o pequenininho Alex Juan, sobra da bola pra Guipira, Guipira meteu na ponta, pega esse passinho aí, Alex Juan, ele pegou, evitou a saída da bola no primeiro terço do campo, parou, prendeu, olhou, pensou, pela camisa essa do Brusque, hein, camisa quadricolor do time catarinense, lá do Augusto Bauer. Olha que boa bola no comando pra Paulinho Mocelin, tá no mano a mano, chega Arthur na cobertura, tava pressionado por 2, meteu a bola pra fora, um clarão no setor defensivo da Macaca, chegou o Paulinho Mocelin a dominar a bola, corte perfeito, potencial ali do Arthur, o Wanderson tá discutindo com o Dudu, um vacilo defensivo, quase o Paulinho Mocelin saiu na cara do gol. Bola pro time do Brusque, pra sair jogando curtinho com Jean Paul, ele deixou o curtinho agora pra Paulinho pra Alex Juan, trabalha a bola, se organiza ofensivamente o time do Brusque. 0-0 o placar do jogo, a Ponte tem 13 pontos, o Brusque tem 8, passe por dentro de novo pra Guipira, ele recomeça com Jean Paul, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou carregar a bola, Jean Paul que é colombiano, marquei aqui o Alex Juan colombiano, mas é claro que quem é colombiano é o Jean Paul, tenta tiro e passe, houve a falta, tá marcada mais uma falta no campo ofensivo por time do Brusque, a falta já foi cobrada, tá valendo, Biel limpa bem o lance, abre pela direita, quem domina é Thiago Freitas, recebeu, dominou, ameaçou cruzar, não cruza, deixa o curtinho para Biel, Biel empurra por dentro, empurrou para Jean Mangabeira, tabela por dentro com Alex Paulino, de novo para Jean Mangabeira, devolve Guipira para Jean Mangabeira, abertura para Alex Juan, ele mata na coxa, coloca no terreno, prepara o cruzamento, marcação do Jean Dias, cruzou para Álvaro, livre de cabeça para fora, passa a esquerda com perigo, a finalização do Álvaro vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pra Macaca bater. Até conseguiu colocar força no cabeceio o Álvaro, mas na direção não foi legal pra ele não. Saiu à esquerda ali do gol defendido pelo Diogo Silva. Faltando 5 para as 8. Ô Vladimir, se você não estivesse trabalhando, afinal de contas o trabalho dignifica o homem, autor desconhecido, pelo menos eu não estou me recordando, você estaria fazendo sábado 5 para as 8 da noite. Estaria dando uma passeada com as crianças, né? Pra passear e pra esparecer nessa noite de sábado. E o Lé? O Lé tá dando muito trabalho, o Lé está apresentando o rodeio, né? E o PK?
O PK nesse momento tá cuidando dos 15 filhos. E o Couto? Couto tá na praça, Comendador Miller, ouvindo a gente, Bolas. O coqueiro sabe tudo, hein, Vladimir? Eu sei da vida das pessoas. Este é o Vladimir Catarino, aqui vem para a Macaca com o Dudu. Dudu recolhe, domina, parou, prendeu ele, pensou meio da ponta para Serginho, passa no corredor, Dudu. Ele ainda tenta, cercado, marcado pelo Thiago Freitas, a marcação firme para cima dele, obrigado a recuar. Deixa para Emerson Santos, que de primeira abriu na ponta para Arthur, um pouquinho mais de liberdade. Volta todo o time do Brusque, um time compacto, né, com as linhas próximas, dificulta a ação ofensiva da Macaca, é um jogo de paciência. A Ponte vai tentar lá para a esquerda de novo, Arthur. Arthur devolve para Serginho, de frente pro lance, meteu o lançamento, no meio do caminho se enrolou ali o Toró com o zagueiro, o Toró jura que foi empurrado, o árbitro mandou seguir, a sobra da bola fica por time do Brusque e o Jean Dias que estava no lance. Como são parecidos, é muito difícil a gente identificar Jean Dias e Toró, pelo menos aqui de cima o torcedor pode dizer o seguinte, o cara tá louco, o narrador tá maluco, mas é difícil. Não é não, Vlad? Chuteiras iguais, né? Chuteiras nas cores iguais. Lá de baixo o Toró é mais parrudo que o Jean Dias, mas de cima é mais complicado. Parrudo é o quê? Mais forte, mais bonito, fortinho, mais vistoso? Não, mais fortinho. Entendi. Toró que já meteu 2 gols na Série B. Bola pro time da Macaca, trabalha curtinho, Lucas Cândido no círculo central, pra Dudu. Botou na frente, passado das Vargas, escapou, limpou, fintou entre as linhas pra Maguinho. Deixou curtinho aqui na direita pra Gia Dias. Tenta a inversão pra Toró. A inversão não foi bem feita, a bola acabou saindo. É lateral pro time do Brusque. 27, Valdemir Gomes, é tempo de análise, eu quero ouvi-lo. Brusque fechadinho, a Ponte não consegue criar, 0-0. Aliás, as duas melhores chances do jogo foram do time catarinense, né, Tigrão? Até agora, 27,5 do primeiro tempo é melhor o time catarinense. O Brusque é melhor que a Ponte. A Ponte sem inspiração não achou espaço ainda. O Elvis não chega, os dois atacantes dispersos, o Toró na esquerda e o Jean Dias na direita, mais erram do que acertam. Os volantes tocando muito lateralmente, apenas o Dudu um pouco mais adiantado, deriva lá pelo lado esquerdo, faz uma boa partida, mas tocando muito curto. E de lado o Lucas Cândido, o Serginho também, é um jogador de muita qualidade, mas está muito bem marcado. Nesse momento, até esse momento do jogo, 28, melhor o Brusque. Ligeiramente superior, nada de absurdamente melhor, mas é melhor o Brusque, mais organizado, tocando com mais objetividade, com mais verticalidade e mais no sentido do gol, e já tendo criado 2 oportunidades e a Ponte nenhuma. Toró girou de frente para o gol, uma bomba, a bola passa à direita. A bola não desviou. Roberto Valentim reclamou, o time da Ponte também, direto para fora, é tiro de meta. Alô, Laco! Sempre esqueço o Laco aqui, ele manda mensagem no Instagram da Rádio Bandeirantes, no Instagram do Boles, né, da Rádio Bandeirantes também. Alô, Laco, tá sempre conosco. @ Leandro Boles, 2 L's e S. Carlos Matozinho. Matozinho hoje com aquela camisa preta bonita da Macaca, confiante na vitória da Ponte, a Ponte buscando seguir, né, na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série C. Porque é o seguinte, Série C são apenas 19 rodadas, hein? Esqueça 38, são 19. Ao final das 19 rodadas, os 8 melhores avançam à próxima fase, que é decisiva da competição. E aí serão 2 grupos de 4 times, sendo que os 2 primeiros após 6 rodadas, aí é turno e retorno. Os 2 melhores de cada grupo garantem um acesso, vão para a semifinal e garantem um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, evidentemente. E aí é o seguinte, ó, o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo, um grupo. Segundo, terceiro, quinto e sexto. Aliás, é sexto e sétimo, né? Quarto, quinto. Primeiro, quarto, quinto e oitavo. Segundo, terceiro, sexto e sétimo, o outro grupo. É essa a situação. Bola sai, a lateral pro time do Brusque bater. Pontualmente 8 da noite no horário oficial de Brasília. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, chegamos a 30 minutos. O árbitro começou o jogo certinho, hein? Conosco, combinou com a nossa equipe técnica. Ele vai apitar e apitou 19h30. Às 20 horas, 30 minutos. E aqui mais uma falta para o time do Brusque. Um pouquinho depois da risca no meio campo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Então, se é para confirmar, eu confirmo. Meia hora, 30 minutos, primeiro tempo. Série C do Campeonato Brasileiro, 6ª rodada aqui. Moisés Lucarelli, Ponte 0. Brusque, também 0, CH. Série C, o Ipiranga vai perdendo para o Náutico por enquanto 32. Primeiro tempo por 1-0. E o Vasco na Série A vai batendo Fortaleza 2-0. 21 horas, tem São Paulo e Grêmio no Morumbis.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos também na Alexa, né? É só citar, pedir, falar pra Alexa. Rádio Bandeirantes Campinas já era, tá registrado, já era o outro, tá registrado. Você acompanha na Alexa também a Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para Macaca, programa de ataque com o Toró, ele sai um pouco da área, lá pelo setor esquerdo. Tentou passe por dentro, prefere o passe curto. A devolução do Arthur para Serginho, Serginho no corredor, pela meia esquerda. Deixou para Jean Dias, Jean Dias vai tentar alguma coisa lá do outro lado, já tá vindo aqui pro meio. Bola recuada, bola para Elvis, do círculo central pro time da Ponte. Meteu um 3 dedos, a bola tentando o Toró. Ele escora de cabeça para trás, a bola chegou no Serginho. Serginho recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou para Lucas Cândido pelo meio, para Dudu, tava pressionado, entrou de primeiro passe. É pro Elvis, chega a defesa do Brusque para cortar. Tenta sair da rápida o time catarinense, dominou bonito, Gui Pira, já meteu no comando bom, a bola para Álvaro. Recolheu, dominou de costas sobre o marcador, perde um pouquinho de tempo, mas empurra por dentro para Biel. Biel tá inteiro do lance, soltou para Alex Paulino, a abertura lá na direita para o apoio do Thiago Freitas, vem no toque de bola o time do Brusque, 0-0 placar, recebeu, dominou, meteu curtinho para Paulinho Mocelin, ele ajeita, domina, passa pedindo o Thiago Freitas, volta a bola para Alex Paulino, recomeça o time catarinense, e não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro, do Sicredi, você conta com especialistas. Olha o cruzamento livre, Álvaro desvia, Diogo Silva sai do gol, mas já não valia. Em completo impedimento, o Álvaro já estava ali na entrada da pequena área do time da Ponte, hein, Vladimir? Fez bem a linha de impedimento, a defesa Ponte Pretana, quando finalizou, estava impedido o Álvaro. Olha, no Sicredi você conta, claro, com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Você ligado pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, é o aplicativo exclusivo. Baixe agora mesmo na sua loja virtual de apps. Rádio Bandeirantes Campinas, tem ainda o Band Play, onde você confere a programação da Band Mais TV, tem todas as emissoras afiliadas, tem muita informação para você no Band Play. Bola por time da Ponte para ser jogando com o Maquinho, ele sai da ponta, vem para meia, povoando um pouquinho mais o campo defensivo do Macaco Brusque, para dificultar o time ponte-bretano. Bola lá na ponta para Arthur, Arthur recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, colocando 6 jogadores depois da linha do meio campo, o time do Brusque. Por isso a Ponte volta, a bola para Emerson Santos, ele recolhe, domina, prende, olha, pensa, ele serve, a Ponte ainda não finalizou, ao gol defendido pelo Matheus Nogueira, passe lá na ponta para Arthur, Arthur ultrapassa a área marcatória, boa velocidade do Serginho para receber, Alemão sai na marcação, ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, Dudu aqui livre para o setor direito, Arthur prefere o passe curtinho, pela meia, a tabela para Toró, calibrou, pé direito, a bomba explode no corpo do Everton Alemão, volta por dentro para Emerson Santos, que deixou para Wanderson, de cabeça, Wanderson para Maguinho, Maguinho está pressionado ali pela marcação do Kipira, ele volta a bola e recomeça com o Wanderson, 33:50, primeiro tempo majestoso, Série C, placar de 0-0, você ligado no YouTube Bandeirantes Campinas, lançamento muito forte para Emerson, a bola foi embora pela linha de fundo, é só, aliás, linha lateral para o time do Brusque bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadíssimas do mercado, tem ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Mais cedo, Roger Williams transmitiu 0 Floresta, 0 para o Guarani. Também pela sexta rodada da Série C. Aqui a Ponte tenta com o Toró na marginal do campo. Lançamento para Serginho, que começa a se apresentar mais no campo ofensivo. A bola sai lateral para Macaca. Vem para cobrança o próprio Serginho, pertinho da galera. Fez o passe curtinho ali para Arthur. Arthur recolhe, domina a marcação do Alex Paulino. Empurrou na ponta na dividida Serginho com o jogador do Brusque. O último a tocar foi o Ponte Bretano. A bola sai em lateral para o time catarinense bater. 0-0, estádio Moisés Lucarelli. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C. Para você ligado com o Timácio de Carlos Batista. Agora é hora de informação. Alô, alô, CH. Brasileiro Série C, o Náutico faz o segundo na casa do Ipiranga. Agora 36, primeiro tempo, 0 Ipiranga, 2 para o Náutico. Como dissemos agora há pouco, o Náutico, o Timbu é o próximo adversário da Ponte pela 7ª rodada. Lateral pro time da Ponte bater. Vem pra cobrança ali curtinho o Arthur. Deixou para Lucas Cândido de novo para Arthur. Arthur recomeça com o Dudu, que mais atrás solta o jogo para Emerson Santos. Ele ajeita, domina para Macaca. Tenta trazer o time Ponte Bretano para o campo de ataque. Aberto aqui pela direita, tem a opção do Maguinho. A parceria pro Wanderson foi muito forte. Volta pro Maguinho, que recua pro goleiro Diogo Silva. Ponte que venceu na última rodada o Ituano fora de casa pelo placar de 1-0. Lançamento em bola esticada. Bom lançamento do Diogo Silva de GPS. Pra Jean Dias, tentou a finta. Alex Juan tocou na bola, voltou para Maguinho. Jean Dias sem bola, segurou o Alex Juan.
quando lhe daria o bote para tentar a disputa com o Maguinho, houve um antijogo e o antijogo é punido com falta, né, Catarina? O Jean Dias tentou dar uma desperto ali, né? Segurou o jogador do Brusque para que o Maguinho ficasse com a bola, mas o árbitro não foi na dele e marcou a falta. Por falar em arbitragem, aqui abaixo da cabine, passou aqui para cumprimentar a todos os integrantes da Bandeirantes, Flávio Guerra, grande Flávio Guerra, tá por aqui. Amigo nosso, ex-árbitro profissional, mas se segue atuando agora nas anotações. É falta para o time do Brusque, mas a falta é mais atrás. O árbitro paranaense José Mendonça da Silva Júnior, de 40 anos, está dizendo que é para o Matheus Nogueira colocar a bola lá atrás. Aliás, tem um outro Matheus Nogueira, que é goleiro, que joga lá no Paysandu. Matheus Nogueira também tem o mesmo nome do Matheus Nogueira, esse mais experiente, de 38 anos. A Ponte tenta, Alex Juan foi para a dividida, caiu o jogador da Ponte, o árbitro mandou seguir. Guipira com a sobra, ele tenta a finta para cima do Emerson Santos, meteu na ponta para Biel. Biel recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, soltou o jogo por dentro. A tabela, devolução para Biel, chega Lucas Cândido, tira mal. Álvaro tentou bater de primeira, chega a defesa da Ponte para cortar. Brusque se mandou, a Ponte tem a chance com um pouco mais de liberdade, mas o Dudu voltou na frente e perdeu. Chega para dar o bote e recuperar Jean Mangabeira. Solta o jogo para Everton Alemão, que levanta a bola para o campo de ataque, tirou a defesa. Sobra da bola para Ponte com o Serginho lá pela esquerda. Foi empurrado, falta o juizão, ele não deu. Ponte foi beneficiado pela vantagem. Lucas Cândido, aí não teve a vantagem, né? Poderia ter marcado a falta. Mas como o Serginho conseguiu o passe para o Lucas Cândido, na verdade foi o Lucas Cândido quem errou. A bola acabou saindo lateral para o time do Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 37,5 primeiro tempo. No tic-tac do tempo de Balo 10, você eu confirmo. Série C, sexta rodada, Moisés Lucarelli. Ponte Brusque 0-0 CH. Série A do Campeonato Brasileiro já encerrado, Ceará 2, Sport 0. Em andamento, segundo tempo para Vasco 2, Fortaleza 0. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade da Rádio Bandeirantes de Campinas. É o futebol do rádio, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Vamos juntos neste sabadão, você ligado na Bandeirantes agora. É tempo de análise, já com o Tigrão, aqui lançamento para Jean Dias, subiu a bandeira, estava impedido o atacante da Macaca. Tigrão, reta final do primeiro tempo. Quem tá melhor aqui no Majestoso? Tá difícil o jogo, principalmente pro time da Ponte, hein, Tigrão? Jogo muito equilibrado, ligeiramente superior o Brusque. A ponta está muito bem marcada, os dois atacantes não incomodam. A zaga muito bem postada do Brusque, não incomodam, muito abertos, não tem o pivô, já deu para sacar o que vai acontecer, né? A Ponte não criou nenhuma chance. Uma partida sem nenhuma inspiração, apesar do time estar lutando, estar correndo, estar marcando, estar guerreando, não tem apatia não. Mas o Brusque mais organizado, o Brusque com o lado esquerdo. Olha o cruzamento perigoso, chega Maguinho na hora H pra cortar. Quando o Álvaro saiu da área, quando o Tigrão falava, ele tentava o Guipira. Chega o Maguinho, toca pra trás. E era uma situação perigosa porque o Maguinho poderia ter feito o gol contra. Escanteio pro Brusque. Corte providencial, né? O Maguinho chegou ali no carrinho, colocando pela linha de fundo. Escanteio para o Brusque. Vai para a batida o Alex Juan. Estamos com quase 500 aparelhos conectados. Espalhe para geral. Tem o link para você compartilhar nos grupos de WhatsApp da nossa transmissão, da nossa live. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes pelo YouTube. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Brusque. Vem para a cobrança Alex Juan. Atravessa todo o campo lá pela direita. Vai fazer o levantamento para a boca do gol. 0-0 placar do jogo. O time do Brusque ataca no gol do portão de entrada. Olha o cruzamento na área. Subiu para afastar para trás o Wanderson. Foi o Lucas Cândido. É mais um escanteio para o time do Brusque. O segundo consecutivo para o time catarinense. Aos 39, vamos bater 40. 0-0 placar do jogo lá na curva. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Brusque de novo com o lateral Alex Juan. Com o pé trocado, vem aquela cobrança fechada, aquela cobrança venenosa. 0-0. Alex Juan vem para a cobrança, deu uma encostada ali o Guipira para receber, bola para ele, passou o Biel. Ele sai da ponta, vem para a meia, clareou para Alex Juan, puxa a bola para a canhota, tentou o cruzamento, a bola foi desviada, chega esticando a perna para fazer o corte o Wanderson. Elvis corre, acaba perdendo na corrida, mas na sequência toca na bola, a bola sai. Lateral para o time catarinense bater. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba.
Tá em vista para fazer um choripã, hein? Sabadão, que maravilha. Você encontra produtos Seara no Ica Atacado. Olha. Alô, Ica. Alô, Dolimitica, o Tchê. Tá sempre conosco, sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Chamou, falou, Tigrão. Não, só pra gente tá com um delay um pouco grande, por isso que às vezes dá uma atropelada, vou procurar ser um pouco mais rápido. E aí é o seguinte, eu faria 2 alterações. Traria o Serginho de volante no lugar do Lucas Cândido, entraria com o Everton Brito mais adiantado e Gé no lugar de um dos 2 atacantes. Hoje os 2 sem nenhum brilho. Nem o Toró, nem o Jean Dias jogaram absolutamente nada no primeiro tempo. O Gé tem que voltar, né, para esse time. Foi o autor do gol da vitória da Ponte lá em Itu. Vem Macaca, Jean Dias. Recolheu o domínio, demorou para tocar no comando, já fugia. O Toró, ele acaba recomeçando. Lucas Cândido para Maguinho, pressionado de por Biel. Se livra do marcador, carrega a bola por dentro. Ainda Maguinho, sai da ponta, vem pro meio, encontrou por dentro, boa bola para Dudu. Tem Arthur, espetado pela esquerda, ele viu, tocou pro Arthur. Arthur recolhe, domina a Ponte, chegando com 3 jogadores. Toró, Jean Dias, Elvis. Bola recuada para Serginho, Serginho para Dudu no corredor. Botou na frente, dominou, protegeu para Toró, Toró para Dudu, tem na área, tentava o passe por dentro, tira a defesa. Volta para Toró, Toró abre para Arthur, prepara o cruzamento, calculou, executou, cruzou, vai sobrar pro Maguinho, ajeitou Lucas Cândido de primeira, espalma Matheus Nogueira. Uma bomba de Lucas Cândido. Matheus Nogueira manda pra fora, escanteio catarino. Mas se desenhava um golaço, né? A bola ajeitada com muita qualidade pelo Maguinho de cabeça. Lucas Cândido bateu de primeira, foi buscar o goleiro Matheus Nogueira, mandando pela linha de fundo. E foi bonita a finalização do Lucas Cândido, né? Ajeitado de cabeça ali do Maguinho, já na entrada da grande área. E a cultura dos goleiros no futebol do Brasil. O goleiro faz uma boa defesa, o que ocorre? Ele cai e fica reclamando. Eu queria saber, né? O goleiro treina tanto e se machuca ao fazer uma defesa? Não entendo, o jogo tá parado, Boris. Os goleiros antigos, aqueles raízes, não faziam isso, né? Não, imagina. O Zorzinho, por exemplo, nunca fez. Nunca fez cera, imagina. Eu vejo DVDs do Gleger até hoje e não faz cera em nenhum deles. Os DVD ou naquela época era fita? Pra todo lado, menos onde tava a bola. Mestre cassete. José Silvério. Videocassete. Entendi. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Acesse desktop.com.br. Fique para 0800 1102. O jogo segue parado. Quer falar, Tigrão? Fala aí. Vai, CH. É gol do Vasco. Couto, como diria Tite. O Vasco faz 3-0 no Fortaleza. Tigrão. Pois é, né? A primeiro lance agudo da Ponte, a 42,5 do primeiro tempo. Esse chute sensacional do Lucas Cândido. Ele veio de trás, a escoradinha para ele, a batida de canhota. Foi muito bem o Matheus Nogueira, mas aí glegou, né? Tá fazendo cera. Tá recuperado ali o Matheus Nogueira, recuperado do que não tinha nada, né? Aquilo que a gente não viveu. Elvis Cobra, no corredor, soltou pra Serginho, Serginho curtinho pra Toró, Toró levantou na área, subiu lá dentro para afastar a defesa. Sobra da bola, volta pro time da Macaca com o Dudu. A Ponte esboça uma pressão na reta final deste primeiro tempo. Já o CH comanda o intervalo, Bandeirantes 0-0 do Majestoso. É a líder Ponte Preta em campo. Elvis domina aqui pra direita em posição legal, pertinho do Bandeira. Parou, prendeu, olhou, pensou. Cruzamento de primeira pra do Emerson, lá dentro para a boca do gol. Tira a defesa, rebote, fica pra Dudu, setor canhoto. Dudu para, prende, olha, pensa, observa, encara a marcação do Mocelin. Deixou curtinho pra Arthur, tentou a devolução de calcanhar. Bateu no marcador, bloqueado, a bola volta pra Arthur, que recomeça pela meia. Quem domina pro time da Ponte é o Maguinho. Maguinho recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Serginho. Serginho no círculo central, aperta a marcação, o Álvaro. Ele faz o passe para Emerson Santos, tentou no corredor para Toró, e o passe foi curto. O Everton Alemão tirou, deixou para Biel, devolveu para Everton Alemão. Vai embora pro campo de ataque, carrega a bola, ninguém segura o Alemão. Dominou, parou, fintou, caiu. Pênalti pro Brusque. Penalidade máxima pro Brusque. O alemão parecia o Michael Schumacher nos bons tempos, né? Ele disparou, jogada toda construída. E um detalhe, que a bola chegou a bater no braço do jogador da Ponte, mas um ato inteligentemente, utilizando o recurso de mandar seguir, de dar vantagem, mandou-la seguir. E aí o Everton Alemão, como um autêntico centroavante, faz o break. E aí é
Calçado sofre a falta dentro da grande área. Pênalti pra mim indiscutível, Vladimir. O árbitro até demorou um pouquinho pra apontar, né? Mas confirmou. E pra mim acertadamente também. Pênalti claro, Everton Alemão derrubado na área. E é a oportunidade do Brusque no finalzinho de abrir o placar. Talvez ele tenha ficado na dúvida se estava dentro ou fora da área. Tigrão, monossilabicamente, pênalti ou não? Pênalti e pênalti burro do Toró. Tinha cobertura, o zagueirão não ia fazer nada com a bola. Toró veio que nem um caminhão sem freio e burramente fez o pênalti. Pênalti que o Biel vai cobrar. Diogo Silva no centro do gol. Gol do placar eletrônico. Vagas para Biel. Ele tem a 7 estampado na camisa. Risca frontal da grande área. Autorizado na cobrança. Pé direito. Correu. Bateu. E é gol do Brusque. Gol do Brusque. Biel tem a 7 estampado na camisa. Ele cobrou bem demais, né? Meteu no ângulo do Diogo Silva, que foi pro canto correto, mas o chute foi muito forte, né? E aí a bola acabou entrando, foi pro fundo do gol. Pênalti convertido pelo Brusque. Biel abre o placar na marca de 46 minutos de bola rolando do primeiro tempo. É gol do Bruscão. Biel, o Brusque surpreende a Macaca no majestoso Biel cobrando o pênalti. Brusque 1, Ponte 0, detalhe do gol, Vladimir Catarino. O clássico pênalti bem cobrado, né, Boris? Com força no canto, nem deu pro goleiro Diogo Silva. Qualidade na cobrança do Biel. Finalzinho da primeira etapa, pênalti, abre, né, o placar, o Brusque 1-0. É isso aí. Não foi pênalti. Quem tá dizendo que não foi pênalti? Ah, o pênalti não, hein? Só parou. O jogador da Ponte falando com o preparador físico. É o Gustavo 25, exato. O 25 encostou ali no microfone. Virou comentarista, né? O microfone do Gilberto Suf. Como é que é o apelido do microfone, Giba? Ah, o Giba foi ali, já volta. Fazer o número 2. E, consequentemente, agora, ele deu uma encostada. Ele deu uma encostada no microfone, dizendo que foi pênalti, mas foi fim. Sim. Tigrão cravou, né? Houve o pênalti infantilmente cometido ali pelo Toró para cima do Everton Alemão. 48, subiu a placa exatamente no lance, 5. Né? 5, vamos mas até depois 50. Teve o gol, teve a comemoração, né? É isso aí. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca. A Macaca busca o gol de empate ainda no primeiro tempo. Tá chegando ali o Dudu para cobrar. O Elvis levanta, aí exagerou no passe pro Jean Dias, deu no peito do Alex Juan, que agradece o presente com a canhota na velocidade do Gui Pira. Ele chega primeiro, ganha Maguinho na marcação, dominou, encarou, balançou, passou para receber. Olha o time do Brusque com o Mocelin na área, tenta bater cruzado, foi travado, a bola sai. Momento de oscilação da Macaca no jogo, um passe errado do Elvis, gerou outro contra-ataque do Brusque, que ganha escanteio, Vladimir. Esse Guipira é aquele? Aquele da Ponte. Tem certeza? O artilheiro do time com 4 gols. Caramba, hein? Escanteio, Brusque. Foi noivo no casamento, na celebração do Viola, nosso ouvinte aqui. Foi lá? Walter Viola, foi noivinho. O Guipira é jovem ainda, né? Não deve ter 25 anos, se tiver no máximo. Atenção, escanteio pro time do Brusque, vence o jogo por 1-0. Vem pra bola, na bola parada o Guipira, pé direito, levantamento a meia altura, bola perigosa, chega Lucas Cândido, desvia, a bola sai do outro lado, em escanteio pro time do Brusque. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. O árbitro acompanha ali o Alex Juan, que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança do escanteio. Ele atravessa todo o campo e vem para a bola. Escanteio para o time do Brusque, colocando neste momento 2, 4, 6, 7 jogadores dentro da grande área da Macaca. Deu mais um minutinho o árbitro, portanto vamos até 51. Já tem o CH no plantão Bandeirantes e também no intervalo. Olha o cruzamento na primeira trave, subiu para afastar a defesa com o Lucas Cândido. A Ponte tenta armar o contra-ataque com o Serginho. Serginho ganhou e meteu na velocidade lá pela direita do Toró. Ele dispara, tem Maguinho aberto na área, preparou o cruzamento para Maguinho, chega na hora H para fazer o corte o jogador do Brusque. Opa, não houve o recuo do Paulinho Mocelin, não? Não foi, né, Boris? Ele ajeitou a bola e ela acabou sobrando pro goleiro, né? O Alberto Valentim não concorda, o Douglas Eixe também não. Paulinho Mocelin deixou ali, o Matheus Nogueira pegou com as mãos e saiu de fininho. O torcedor ficou na bronca. Vem de novo o Macaca, branco em ataque, em domínio Serginho. Serginho recolheu, dominou agora, quem domina bem direito, soltou o curtinho para Dudu. Dudu tentou devolver para Serginho, rasga Alex Juan. Mete a bola pra fora, tem lateral a Macaca. Os últimos segundos do primeiro tempo, 1-0 pro Brusque.
Tá subindo para 11 pontos o Bruscão neste Campeonato Brasileiro da Série C. Bola por dentro para Emerton Santos. A Ponte tenta se organizar para tentar um último ataque. Quem sabe o ataque do empate. Lucas Cândido meteu pelo alto para Jean Dias. Ele recolhe, domina, coloca no terreno. Fez o passe para Maquinho. Maquinho ameaçou partir para o campo de ataque. Fez o passe para Jean Dias, que devolve mal. Melhor terminar, né, professor? Não, lateral para a Ponte. A bola bateu ali no meio do caminho, então a Ponte vai tentar, não vai dar. Não vai dar, porque no momento apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo majestoso. Gol de Piel, cobrando o pênalti a 46 do primeiro tempo. 1 para o time do Brusque, 0 para Macaca. Por aqui a bola parou de rolar. Carlos Henrique, bate pesado. Obrigado, Leandro Boles. Primeiro tempo finalizado no Moisés Lucarelli. O Brusque vai batendo a Ponte por 1-0. Vladimir Catarino, se o professor Valentim quiser mexer no time, quem tá no banco hoje? Catarino. Antes, deixa eu dizer, CH, que desde criança eu sonhava em ser chamado por você, ancorando uma jornada esportiva. Hoje estou realizando meus sonhos. Isso é um brincadeira. A Ponte tem no banco Pedro Rocha pro gol, Rodrigo Souza volante, zagueiro Sérgio Rafael, Gé atacante, Danilo Barcelos lateral barra zagueiro, João Gabriel lateral, Luiz Felipe volante barra lateral, Everton Brito meia, Diego Tavares meia, atacante, Léo Oliveira volante, Bruno Lopes e Gustavo 25 ambos atacantes. Antes mesmo do gol marcado pelo Brusque, o técnico Alberto Valentim já havia mandado 6 jogadores para o aquecimento, entre eles o Diego Tavares e o Gé. Provavelmente deveremos ter mudanças já nesse intervalo, CH. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. Já o Vladimir Catarino vem para falar um pouco mais do segundo tempo, né? Segundo tempo que tem que melhorar. O seu destaque para o comentário que já vem daqui a pouquinho, Tigrão. Ponte 0, Brusque 1, Tigrão. O Brusque mais organizado e mobilizou a Ponte. Fez 1-0, foi melhor e mereceu a vantagem, pelo menos parcial até o momento. Rodada 6 do Brasileiro da Série C, teve o Tombense empatando em casa com o CSA 0-0, o Floresta empatou com o Guarani 0-0, o Guarani teve Alan Santos expulso de campo. Em andamento, intervalo de jogo, Ipiranga 0, Náutico 2, além de Ponte 0, Brusque 1. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, Série A. Eu disse aqui que foi gol do Coutinho, eu me equivoquei. O gol foi o terceiro do Vasco contra o Fortaleza, de Pablo Vegetti. Fez 2, aliás, e o primeiro gol foi do Hugo Moura, aliás, do Moreira. O Vasco vai batendo intervalo de jogo, não está no finalzinho do jogo. Vasco 3, Fortaleza 0, Série A do Campeonato Brasileiro, que já teve o Sport batendo... Aliás, o Ceará batendo o Sport por 2-0. Vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência vem Valdemir Gomes para falar tudo sobre o primeiro tempo de, por enquanto, Ponte 0, Brusque 1. Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa,
ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Bandeirantes. De volta com um pouco mais do intervalo inteligente. Já Valdemir Gomes comenta o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo no Majestoso. O Brusque vai batendo a Ponte por 1-0. Já o Tigrão. Antes, amanhã, 9 da manhã, na tela da Band, tem Grande Prêmio da Emília-Romanha, que é, evidentemente, o Grande Prêmio da Itália. E nós teremos o Oscar Piastri em primeiro, Max Verstappen em segundo, esse é o grid de largada, e o George Russell em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto fica e sai na 14ª posição. Primeiro tempo terminado. Valdemir Gomes, queremos ouvi-lo. O que faltou para a Ponte jogar um futebol melhor do que apresentou no primeiro tempo, Tigrão? Faltou um pouco mais de inspiração, CH. Faltou um pouco mais de movimentação. Faltou um pouco mais de qualidade para os dois atacantes que não brilharam. Faltou um posicionamento de alguém centralizado. Eu tenho dito sempre que a Ponte joga sem centroavante, enquanto o Jé está no banco. E quem aparece como elemento surpresa, como falso 9, é o Elvis. Hoje ele não o fez. Para mim, o único jogador da Ponte que teve uma atuação no nível que o time vinha até então, até antes dessa partida, foi o Dudu. Mais uma vez jogando muito bem, distribuindo o jogo. Jogador importante aí dentro das articulações da Ponte do meio campo para frente. No demais, o Brusque subiu a marcação. O Brusque tratou de dificultar a saída de bola da Ponte. E quando a Ponte conseguia sair, e quando conseguia tentar se organizar, o Brusque muito bem armado, fechando a entrada da sua grande área, com 2 linhas de 4 jogadores, encurtando todos os espaços, pressionando sempre o homem da bola que ia começar a jogada, e os atacantes da Ponte ficavam escondidos atrás da marcação do Brusque. As principais oportunidades do primeiro tempo foram da equipe catarinense. É bem verdade que a Ponte no finalzinho teve uma boa oportunidade num belo chute do Lucas Cândido, foi nela com muita categoria, com muita percepção, com o movimento certo. O Matheus Nogueira meteu para escanteio. Uma chance, um chute a gol perigoso, num bate pronto da entrada da área do Lucas Cândido em todo o primeiro tempo. Para mim é muito pouco, tava 0-0, aí o alemão vai para frente, Everton Alemão. Desce como um caminhão sem freio, entra na área, ninguém o coíbe, ele vai pelo lado esquerdo, próximo do bico da grande área, e aí vem para recompor aqui todo torto, todo errado, o Toró, que chega sem freio. O Everton Alemão faz o break e deixa a perna, o Toró vem e toca. Para mim, pênalti absolutamente bobo, burramente cometido, mas caracterizado. E aí o Biel, que já tinha beliscado a trave no primeiro lance do jogo, número 7 da equipe do Brusque, muito bom jogador, segundo volante /meia, sai, chega, distribui, foi lá e bateu muito bem, fez 1-0 pro Brusque, isso já a 46 do primeiro tempo. O Brusque foi melhor, não uma superioridade assim, absoluta e indiscutível, mas ligeiramente superior, mais organizado e com a bola
usando muito o seu lado esquerdo com Alex Juan e com o Gui Pira, aquele mesmo, envolvendo, fazendo um 2 em cima do Maguinho, sempre tirando um zagueiro da área para cobrir o setor, e quem sai pelo lado direito é o Wanderson. E antes mesmo de ter feito o gol de pênalti, o Brusque poderia já ter inaugurado o marcador. Para mim, foi o articulador das principais jogadas, dos lances mais agudos no primeiro tempo. O jogo se arrastava rapidamente para o intervalo no 0-0, mas aí numa atitude impensada, falta de planejamento da jogada, falta de atenção e de concentração, o Toró entra sem maiores consequências, sem juízo, sem planejamento, sem freio, e derruba o Everton Alemão, um zagueiro que veio com a bola lá de trás da linha de meio campo. E fez o pênalti, paciência, bateu bem o Biel, 1-0, merecido para o Brusque no primeiro tempo. E para o segundo tempo, eu faria 3 alterações. Eu tiraria os 2 atacantes que não brilharam, que não fizeram sequer uma jogada mais aguda, que não tiveram uma finalização de êxito. Tiraria Jean Dias, hoje, muito bom jogador, hoje apagado e muito bem marcado. Tiraria o Toró, viria com o Gé centralizado e com o Diego Tavares, que entrou bem lá na cidade de Itu. E também tiraria o Lucas Cândido, apesar do bom chute e nada mais no primeiro tempo. Viria no lugar dele com o Everton Brito e traria o Dudu na posição onde está agora. Traria um pouquinho mais para trás o Serginho, na posição onde agora está o Lucas Cândido. Faria os 2 volantes mais leves, com o Serginho destro, com o Dudu canhoto, com Elvis e com a movimentação do Everton Brito, com 2 atacantes inteiros, um centralizado, que é o Gé, que vai incomodar mais, e também com a presença do Diego Tavares. Esse gosta muito de atuar do lado direito e de fazer a diagonal. 3 alterações no intervalo, porque o placar é horroroso para a Ponte, perdendo um jogo em casa onde ela, Ponte, era considerada franca favorita, vem num grande momento no campeonato, vai perdendo em casa a sua invencibilidade, então tem que trocar. Eu viria já com essas 3 que eu falei, porque o tempo passa muito rápido, o segundo tempo vai ser curto, e o Brusque está muito bem organizado defensivamente e tem muita objetividade, muita velocidade quando sai para o ataque, especialmente, como eu já frisei aqui, pelo seu lado direito. Um primeiro tempo de inspiração, porém sem inspiração do Brusque e sem a mesma inspiração do lado da Ponte. Um primeiro tempo de transpiração da Ponte, mas sem criatividade. Foi o que vimos num placar que, para mim, sem nenhum exagero, ele reflete com absoluta fidelidade a superioridade, a organização, a melhor distribuição em campo do Brusque, que mereceu amplamente, pelo menos parcialmente, a vitória até agora, 1-0 para cima da Macaca, em pleno estádio Moisés Lucarelli, meu queridíssimo CH. Muito obrigado. Valdemir Gomes comentou o primeiro tempo de Brusque 1, Ponte 0 no Majestoso. Leandro Boles, as equipes já voltaram ou ainda não? Não, o primeiro a voltar foi o Diogo Silva, goleiro da Ponte, só agora está voltando a arbitragem. Os reservas da Ponte já voltaram, os reservas do Brusque também, mas os titulares ainda não voltaram, CH. Vamos passar mais uma vez pela rodada número 6 do Campeonato Brasileiro da Série C, já encerrado. Tombense 0, CSA 0, o Guarani empatou com o Floresta fora de casa lá no Ceará por 0-0. Teve Alan Santos expulso no segundo tempo. Por enquanto, intervalo de jogo, o Náutico vai batendo o Ipiranga por 2-0 e o Brusque batendo a Ponte por 1-0. Nós teremos amanhã, Amanhã nós teremos Maringá e Botafogo da Paraíba, São Bernardo e Caxias, Figueirense e Ituano, Retrô e Itabaiana, Confiança e Londrina, ABC e Anápolis. Deixa eu dizer que o jogo do Confiança contra o Londrina e do ABC contra o Anápolis vai acontecer na segunda-feira.
Por enquanto o Brusque vai subindo na classificação, meus amigos. A Ponte para nos 13 pontos, o Caxias tem 12, ainda vai jogar. O Brusque tem 11, com essa vitória parcial. Depois Ituano, Maringá, enfim, tem muita gente ainda que não jogou, portanto, a classificação não é definitiva. Pois não, Catarino. Informar que a Ponte está voltando e vai vir com uma alteração. Sai Toró, entra Gé. Gé com a 9 vai vir para o jogo no lugar do Jonas Toró. E aí, Tigrão, uma novidade para o segundo tempo, Gé no lugar de Toró, Tigrão. Ela é correta, mas é pouca. Eu viria com 3 alterações. Acho muito pouco. A Ponte teve muito pouco brilho, muito pouca criatividade, muito pouco poder de fogo, muito pouco poder de penetração e incomodou muito pouco também a zaga e a defesa como um todo da equipe do Brusque. É boa a alteração, mas eu faria mais 2. Como disse aqui, viria com o Diego Tavares no lugar do Jean Dias, que não foi bem, e faria uma alteração no meio-campo, tirando um dos volantes, no caso o Lucas Cândido, e vindo com o Everton Brito, puxando o Serginho mais para trás e fazendo as 2 meias com o Everton Brito e também com o Elvis. É pouco. Se não funcionar até 10 ou 15 minutos, escreva aí, CH. Ele vai fazer essas alterações que a gente colocou aqui. Eu só sou contra e só não concordo, evidentemente, com a alteração feita pelo cronômetro e não pelo treinador. Já que tem que mexer e o time não foi bem, poderia fazer 3 já no intervalo. Fez uma só, de forma conservadora, vai esperar 10 minutos, máximo 15, se não empatar aí mexe de novo. Só que aí já terá perdido tempo e muito tempo. Vai rolar. Vladimir Catarino tem modificação no Brusque também, né? Isso, DG 27 no lugar de Jean Mangabeira, DG 27, e o Tomás com a 18 no lugar do Pira 23. E pro todo o segundo tempo agora, no comando dele, Ponte 0, Brusque 1. Ele está na área, em grande fase. Tá registrado. Muito obrigado ao CH Carlos Henrique, o bate pesado que comandou o intervalo Bandeirantes e assim que a bola parar de rolar vai comandar o apito final. Apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Hoje a Macaca em campo, dá perdendo o jogo para o time do Brusque pelo placar de 1-0. Precisa virar o jogo para terminar na liderança isolada da Série C, sem depender, evidentemente, de nenhum outro resultado. Ponte, portanto, com o Gé. É o jogo no retorno do Gé, que ele ganha mais minutagem entrando no intervalo. A Ponte que ataca neste segundo tempo para o gol do portão de entrada do seu estádio. Deixa eu mandar um grande abraço para Edu Pinheiro, mais um integrante do timaço de Carlos Batista. Está se recuperando de uma forte gripe. O Edu hoje não está conosco. Olha, fazia tempo que eu trabalhava e o Edu não estava conosco, sempre presente. Mas hoje, por um motivo de saúde, em breve, nas próximas transmissões, o Eduzão já estará conosco no plantão e comandando também o Concentração. Nunca aconteceu. Trazendo as informações do mundo da bola e também o apito final. Bem lembrado aí pelo CH. Então, evidentemente, o timaço de Carlos Batista não tem problema nenhum. A gente vai invertendo as camisas, as posições, mas a qualidade continua a mesma. Como a Ponte que tem qualidade para fazer a cobrança do escanteio com Elvis e empatar o jogo. Ele vem para a bola. Repito, o gol do portão de entrada, o primeiro escanteio do segundo tempo é para Macaca. Vamos bater 2 minutos. Partiu Elvis, levantou na primeira trave, a bola passou, sobrou para Gé. Ele chegou a tocar na bola dentro da grande área, mas não conseguiu finalizar. Tira a zaga do time do Brusque, que vem para o programa de ataque com o DG. Tentou o lançamento, eram 2 jogadores do Brusque. Chega bem para fazer o corte, Maguinho levanta a bola para o campo de ataque. A bola vai saindo lentamente pela linha lateral, é lateral para o time do Brusque. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. A Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadeservas.com.br. Sabadão, dia de futebol, hoje dia 17 de maio. Agora são 8 da noite, mais 40 minutos. Você ligado na Rádio Bandeirantes, estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está passando aqui pela região, já está se preparando para curtir o sabadão, sempre com prudência, moderação, principalmente no trânsito. Se beber, não dirija. Chame aí um motorista de aplicativo para evitar multas e evitar, acima de tudo, acidentes, né? Colocando a vida de outras pessoas em risco. Aqui vem Dudu, ele gira bem para cima, a marcação pela direita, soltou para Jean Dias, chega rasgando Alex Juan, não dominou Lucas Cândido, a sobra da bola para Álvaro. Olha o Brusque chegando, boa bola para Mocelinho, passou um pouquinho forte e saiu do gol. Diogo Silva para fazer a defesa. Lucas Cândido não dominou ali e propiciou a ação ofensiva do Brusque. Torcedor da Ponte mesmo, com o time perdendo nas arquibancadas, gritando Ponte, buscando o gol de empate. O time da Ponte vem embora com o Arthur. Arthur meteu na velocidade do certinho, o setor canhoto, pode ser um bom momento, gela na área. A preocupação do time do Brusque é outra agora, mas o Arthur pega mal na bola, no cruzamento a meia altura, facilita o corte da defesa. A sobra da bola para o time do Brusque. Passa aqui com o Thiago Freitas, ele evita a saída da bola pela linha lateral. Tentou o Tomás no comando para ninguém, a bola fica de graça para o time da Ponte. Recolhe Lucas Cândido, recolhe para sair jogando no campo ofensivo. Deixa o curtinho para Elvis. Elvis recolhe, domina, chega até o meio campo, ultrapassa a linha da marcatória, já pisando no campo ofensivo. Pede a passagem do Maguinho, Maguinho passa, dispara lá pelo setor direito, mata o peito, coloca no terreno, olha para a área, o Gé tá pedindo, ele prepara o cruzamento para Gé, tentou de cabeça, chega com ele, Everton Alemão. Desvia, a bola vai embora, mas o último a tocar foi o Gé. O árbitro está marcando tiro de meta, Vladimir Catarino. E corretamente, o Gé foi o último a tocar na bola, estava pressionado ali pelo Everton Alemão. A bola tocou no atacante da Ponte e foi pela linha de... O Gé que segue jogando com uma proteção ali na munheca, o braço, né? No braço esquerdo, né? Já há muito tempo, lembrando que o Gé não foi esse motivo que o tirou dos jogos aí de meses. Era uma outra contusão e, consequentemente, o Gé está voltando aos poucos. Pelo menos aqui de cima já tá um pouquinho mais fininho, não tá não, Vladimir? Como é que tá aí por baixo? Tá sim. Ainda não tá na plena forma física, mas já tá bem melhor do que quando ele se reapresentou após a cirurgia, viu? Já que meteu lá dentro contra o Ituano, fez o gol da vitória da Macaca. Vamos chegar a 5 minutos de segundo tempo, 1-0 pro time do Brusque. Marcado pelo Biel, cobrando o pênalti aos 46 minutos do primeiro tempo. Vem pra cobrança do lateral, o time do Brusque é mais atrás, né, meu filho? É, DG, acabou de entrar aí. Tentou fazer com que o árbitro não percebesse que ele estava um pouco mais à frente. O árbitro percebeu e agora sim o DG cobra. Cobra o lateral para Álvaro. Ele desvia, deixa para o Tomás. Recolheu, dominou, levou para o fundo, prepara o cruzamento. Lá dentro, chega Wanderson para fazer o corte. Tirou, mas bateu no jogador do Brusque e sobrou para Paulinho Mocelin. Meteu para DG, dominou, limpou, fintou para Biel, autor do gol. Ele volta a bola por dentro para Alex Paulino. Abertura para Alex Juan, tudo isso no campo ofensivo. Prende, olha, pensa e observa para Biel. Biel tentou, acaba sendo desarmado. Rei para o time da Macaca. Lançamento do comando pra Gé, vai pra dividida, chega rasgando o Everton Alemão, levanta a bola, mas a bola não chega a sair, tocou na bola Jean Dias, ela sobrou pra Gé, Gé dominou, foi seguro, foi puxado, falta. De novo com um certo atraso, mas o Matro pegou a falta, o Gé tá reclamando. A Ponte tem falta para bater, Vladimir. A falta foi clara, né? O Gé tá reclamando porque demorou para marcar o árbitro, mas confirmou. E é o Elvis quem tá se preparando ali para a batida, deve pintar cruzamento para a área, bora. E pode ser um bom momento para Macaca, comecinho do segundo tempo, é a Série C, sexta rodada, é a Macaca em campo. A Ponte Preta diante do Brusque, em campo para mostrar o seu valor, o time Ponte Bretana e tem Elvis. Então capricha que dá. Elvis vem para a cobrança, preparado, concentrado na meia direita, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque para o meio da área, Lucas Cândido tentou, voltou para Dudu, a sobra da bola, o Dudu ao tentar o chute, acabou atingindo... Tá expulso. O rosto do jogador do Brusque foi ao nocaute e o Dudu está expulso. Eu não vi maldade, viu, Boris? Claro que é um lance confuso de interpretação, acertou, pegou em cheio ali no rosto do adversário, mas o árbitro acabou dando cartão vermelho aí pro Dudu. É expulso Dudu, mais uma dele, né? Já a opinião do Tigrão em relação ao lance, se a expulsão foi merecida ou não, lembrando que na Série C não tem o VAR, então expulso não tem que fazer. Vai embora o Dudu e acaba desfalcando o time da Ponte. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Imediatamente Roberto Valentim chama Everton Brito, que vai entrar no time da Ponte. Tigrão, a expulsão foi correta ou não? Foi. O Dudu visa a bola. A bola está na cabeça do atleta da equipe do Brusque. O Dudu tenta pegar a bola na altura da cabeça e a bola já tinha sido cabeceada. Por que o Dudu foi expulso? Imprudência.
Não é bola para ir desse jeito. A chance de que ele chutasse a cabeça do atleta do Brusque era muito grande. Ele poderia ter feito uma outra opção. Imprudência, colocando em risco a integridade física de um colega de profissão. Para mim, bem expulso o Dudu, que nem contesta. E já vai direto para os vestiários da Macaca. Fica muito mais complicado agora, né? Com 11 a Ponte já não estava evoluindo. O Brusque jogando muito bem, continuou o segundo tempo, iniciou o segundo tempo, mantendo a mesma postura do primeiro tempo. Com a bola joga, não veio para se defender apenas. Tendo a bola, trata de agredir a Ponte. Sobe com 4, 5 jogadores adentrando rapidamente ao campo da Macaca. E a Ponte com as mesmas dificuldades. Olha aí, ó. Eu disse, quem vai mexer é o cronômetro. Agora vem o Everton Brito, né? E pra mim ele mexe errado. Não tá numa noite feliz o Alberto. Tirou o Serginho. Eu traria o Serginho mais pra trás e tiraria o Lucas Cândido, que agora há pouco quase entregou a rapadura numa bola que ele foi matar e furou e deu um contra-ataque monstro para o Brusque. Olha o Brusque chega no cruzamento, Tomás de cabeça, é gol! Gol do Brusque! Tomás tem a 18 estampada na camisa. Uma jogada rápida, o Alex Juan se mandou em velocidade lá pelo setor canhoto, nas costas do Maguinho, leva para o fundo e cruza na medida para o Tomás. E se a bola passa pelo jogador que fez o gol, ele tinha uma outra opção, o time do Brusque. De cabeça, me parece que a bola desvia e mata o Diogo Silva. Amplia o time catarinense. Tomás, 9 minutos de segundo tempo, tá registrado. Brusque 2-0 para Macaca, Vladimir. A Ponte ainda estava se reorganizando, né? Após a expulsão do Dudu, a alteração com a entrada do Everton Brito, e permitiu o cruzamento feito pelo Alex Juan pela esquerda, na cabeça exatamente do Tomás. Acabou de entrar e mandou para as redes. Primeiro jogo nesta Série C onde a Ponte toma mais de um gol. Amplia o Brusque 2-0. A situação é bastante complicada. A Ponte está perdendo o jogo agora por 2-0 e acabou de perder também Dudu expulso. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Olha a Macaca chegando. A Macaca precisa urgentemente de um gol para voltar para o jogo. 2-0 para o time do Brusque. Alex Juan, quem domina pelo setor canhoto, tentou sair driblando, acaba perdendo a bola, mas na sequência do lance a bola saiu. Segundo o árbitro, é lateral pro Macaca. Lateral pro Ponte Preta no campo de ataque. Vem o próprio Lucas Cândido cobrar. Ele solta curtinho lá pela direita para Elvis. Elvis olha para a área, prepara o cruzamento. Cavadinha para Everton Brito na participação. Domina, leva pro fundo, cruzou por baixo. Prajé tentou o domínio, insistiu mesmo caído. Ele cai, reclama que foi seguro. O outro não marca nada. Entra e corta lá atrás da zaga do time do Brusque. Ela cai aqui na intermediária com o Diogo Silva, que sai da área. Empurrou para Emerson Santos, recolheu, dominou de 3 dedos, fez o passe na ponta para Arthur. Sobe para afastar de qualquer maneira Thiago. Tomás com a sobra para Alex Paulino. De primeira para Tomás. Agora o time do Brusque terá espaços. Ele bota na frente, chega Wanderson. A bola bateu o muro, o time do jogador do Brusque. Lateral para o time da Ponte bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 11 minutos de bola rolando. Segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, é a Série C do Campeonato Brasileiro, tá dando ruim pra Macaca, hein? 2 pro Brusque, 0 pra Ponte. Carlos Henrique, o CH. Encerrado, Tombense e CSA 0-0, Floresta e Guarani 0-0. Em andamento, 17 segundo tempo, Náutico vai batendo o Ipiranga 2-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, vamos com a Macaca. Tá perdendo o jogo por 2-0. Everton Brito em campo, tem escanteio, a Ponte para bater. Lá na bola parada, busca o cruzamento, vem Maguinho para a bola, gema a área, Lucas Cândido na área, fica no rebote o Elvis. Além dele o Everton Brito, vem para a cobrança do escanteio. Maguinho na bola parada, partiu para a bola, levantou na área, tentou, já de cabeça, a bola ficou viva. Wanderson ajeitou, Everton Brito bateu, a bola explodiu no marcador.
Volta aqui atrás, a Ponte recomeça. Bola pra Maguinho, lá na ponta pra Gia Dias. Uma bola atravessada, Gia Dias tentou botar na frente, foi pra dividida. Insistiu do lance, chega por baixo, tocando na bola. Alex Juan, a bola sai. Lateral perto da linha de fundo, é pra Macaca bater. 12 minutos e meio. Tempo a Ponte tem pra buscar pelo menos um empate. Bola de novo na ponta. A Gia Dias dominou, faz o break, puxa pra canhota. Levantou na segunda trave pra Gé, saiu do gol. Matheus Nogueira. Olha só pra dar bola pra Arthur. Arthur domina, entrada da grande área, puxa pra canhota, bate. A bola desvia na zaga, fica viva, entra e corta de qualquer maneira. Alex Paulino tira pro time do Brusque. Completa Alex Juan pela meia pra Álvaro. Jogou pra trás, deu de graça pra Everton Brito. Agradece o presente, empurra na ponta pra Gia Dias. Ele caiu na disputa com Biel. Nada. Não foi falta não, Vladimir? Eu achei. Pra mim falta pra cima ali do Jean Dias. É que o Jean Dias caiu de forma espalhafatosa, né? Mas falta é falta. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Olha o Elvis pra Gé. Tá no mano a mano, puxou pro meio direito. Ele bate, a bola desvia, sobe e vai embora pela linha de fundo. Escanteio pra Macaca. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem junto a galera, a Ponte tem escanteio pra bater, vem pra bola Elvis, na bola parada, a Ponte busca o gol pra voltar pro jogo, 2-0 pro Brusque, partiu Elvis, levantou pra boca do gol, saiu, Matheus Nogueira deu um soco na bola, Everton Brito tentou, reclamou, o árbitro mandou seguir, Paulinho Mocelin fica com a sobra no contra-ataque do time do Brusque, Paulinho Mocelin carrega, a bola tentou passar por dentro, a bola foi desviada, demorou pra tocar, mas houve a falta. Torcedor vai à loucura, a falta está marcada e a favor do time do Brusque. Agora tem uma fumaça, né? Alguém ateou fogo em algum terreno baldio, alguma área de mata por aqui. Com esse tempo seco é difícil, hein? Fica difícil realmente a situação. Tá sofrendo aí, ô Vladimir? É fumaça ou é névoa, hein, Boris? Cheiro de fumaça, né? Então deve... Aqui não chegou ainda não, Boris. Vai chegar já. Tá tranquilo aqui. Vai chegar já já. Desktop, patrocinador oficial de Guarani e Ponte em 2025. Planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Alex Juan deitando e rodando lá pela canhota, soltou por dentro para Biel. Livre, aberto pela direita, recebe pro time do Brusque o Thiago Freitas. Ele ameaça cruzar, não cruza, prefere a devolução com o Everton Brito. Já mais uma mexida no Bruscão, o time catarinense. Tá vencendo o jogo por 2-0, tá tirando a invencibilidade da Ponte na Série C. Domina por dentro Biel. Biel deixou o Coutinho, a tabela para Álvaro. Álvaro dominou, recolheu, girou, soltou para Mocelin, deixou passar. Ela chega para Alex Juan, sempre na esquerda para cruzar. A bola fez o desvio e foi embora. E de fundo, escanteio é pro time do Brusque. Catarino. Que vai mudar, Bolis. Mais uma alteração. Vamos ver se vai acontecer agora ou se vai esperar a cobrança do escanteio. Enfim, tem a cobrança o time de Santa Catarina. Agora sim, né? Não, agora não. Agora sim. Quem? 90, tá saindo camisa 90. Álvaro para a entrada do 19, que é o João Veras. João Veras, 19, tá em campo no lugar do Álvaro. Aquele mesmo que passou pela Ponte, né? Teve uma rápida passagem pela Ponte, depois se saiu, foi lá para Portugal, rodou e agora está no time do Brusque, é centroavante. Entra no lugar de outro centroavante, o Álvaro. Mexida na equipe do português Felipe Gouveia. O Brusque que se tornou SAF, né? Uma mudança aí, SAF, Sociedade Anônima no Futebol, e vem com essa estrutura agora com o comando de um português. Vem para a cobrança Paulinho Mocelin, olha a cobrança do escanteio em direção a João Veras, na primeira dele, subiu o Arthur, toca na bola, a bola voltou para o Thiago Freitas, ajeita, domina pela direita, cruza com a canhota para a boca do gol, Emerson Santos entra e corta, a sobra da bola para Elvis, ele sobe com ele, Tomás, ele leva melhor, Elvis fica caído, reclama, a bola sobra para Biel do meio campo, ele vai recuar. Tigrão, vida dura para Macaca, 2-0 pro Brusque. E a Ponte tem um jogador a menos, o Dudu foi expulso, Tigrão. O jogo caminha a passos largos para perda da invencibilidade que a Ponte ostentava em 5 rodadas. O time não consegue jogar, eu acho que o Alberto não foi feliz nas alterações. Claro que a entrada do Gé no lugar do Toró, ok, mas quando ele tira o Serginho, né, para pôr o Everton Brito, eu acho que ele não muda taticamente, ele muda nominalmente. E você tá perdendo o jogo, tem que ousar um pouco mais, né? Olha a Ponte, cruzamento lá dentro, o Everton, alemão sobe, desvia, a bola sai, pela linha de fundo é escanteio. Já o Tigrão completa. Aqui tem escanteio para fazer a cobrança do time da Ponte, vem Elvis vem para cobrança de escanteio para o time da Ponte, é mais uma oportunidade para Macaca na bola parada. Vamos chegar a 17 minutos do segundo tempo, 2-0 para o time do Brusque, a Ponte com um jogador a menos, vem para a bola Elvis, levantou na primeira trave, o toque de cabeça, é gol! É gol! Anderson! Gol!
de cabeça, tem a 34 estampada na camisa. Da cobrança de escanteio de Elvis, chegou o Wanderson, grandalhão, desviou de cabeça. Do outro lado, lado oposto do goleiro Matheus Nogueira, que não teve nada para fazer, nenhuma reação. Wanderson diminui, volta pro Ponte Preta estar no jogo. Wanderson coloca lá dentro, olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Wanderson de cabeça, da marca de 17 minutos de bola rolando o segundo tempo. Grita comigo, macacada, para passar aquela energia positiva, para empurrar a macaca em busca de um empate. Tá registrado no majestoso Wanderson. Ponte 1, Brusque 2. Matheus Nogueira, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. É gol da macaca e o detalhe do gol. Gol da Ponte, já Alex Juan dominou, limpou, bate cruzado, a bola passa perto do gol e vai embora. Quase o terceiro gol do Brusque, mas a bola saiu. O detalhe do gol, gol da macaca, Catarino. O Wanderson, que tem sido muito importante defensivamente nesta campanha da Ponte Preta até aqui na Série C, subiu mais do que o marcador. Quem estava perto dele ali era exatamente o Juan Paul. Cabeceou com força no cantinho do goleirão da equipe do Brusque, o Matheus Nogueira, que não pôde fazer nada. Ela veio na bochecha da rede. Diminui o prejuízo, a Ponte agora 2-1 Brusque. 2-1 Tigrão, tá lá no placar. A Ponte volta pro jogo. Volta pro jogo, gol a 17 minutos, tem muito jogo pela frente, um gol importante. A Ponte não faz uma grande partida, você viu que o Brusque aí, com o Alex Juan, que tá deitando e rolando, como você já disse, em cima do Maguinho. Tá deitando e rolando, não tem conversa. E o Brusque não vai tratar de ficar garantindo o resultado, valorizando o posse de bola, praticando antijogo, ó. Com um a mais, joga, agride a Ponte, vai pra cima, vai atrás do terceiro gol. Vamos ver como é que a Ponte reage agora. Tem chances, tem tempo, mas com um homem a menos, e numa noite sem muita inspiração do seu principal jogador, que é o Elvis, fica difícil. O Brusque, inteligentemente, um time muito organizado, muito bem dirigido, um time que joga de forma compacta, toca a bola agora, valoriza, e a torcida vai tentar levar a Ponte pelo menos ao empate. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos, segundo tempo. No tic-tac no tempo de bola desta emoção, eu confirmo, é a Série C do Campeonato Brasileiro neste sabadão. Aqui majestoso, 1 para Macaca, 2 para o time do Brusque CH. 25 segundo tempo, Série C, Campeonato Brasileiro. O Náutico vai batendo o Ipiranga 2-0. 21 horas, Série A, no Morumbi, tem São Paulo e Grêmio. Biel domina pela esquerda, não acompanha o Jean Dias. Para sorte da Macaca, ele volta a bola para Alex Juan. Aquilo que o Ticão nos diz, tem tempo, mas o time do Brusque inteligentemente roda a bola, fica com a bola, deixa a Macaca correr atrás e aí tem um desgaste ainda maior. Ponte com 10, já vai mexer, vem aí o 20. Vem aí o 20 da Macaca. Gabriel. Quem? João Gabriel. João Gabriel já vai entrar no time da Ponte. E aí o Jean Dias, aquilo que eu disse agora há pouco, né? Tá cansadão, deu um pontapé no jogador do Brusque, o árbitro pegou a falta. Falta que o time do Brusque vai bater, a Ponte vai mexer, o quarto árbitro já vai subir a placa. Vai subir a placa, não vai? Vai sair subir. Quem? É o 2, né? Isso. Maguinho, então sai Maguinho, né? O Tigrão acabou de falar, Maguinho tá tomando um baile ali do Alex Juan, sai para a entrada do João Gabriel com a camisa 20. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo ainda tem a Macaca para buscar pelo menos um empate para se manter invicta na competição. Vamos chegar a 22. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. A galera curtindo o futebol. Alô, Wilson de Márcio, sempre conosco. Placar de 2-1, bola por dentro para Tomás, ajeita para o time do Brusque. Cortou, limpou, fintou, rolou, abriu na ponta, corta a luz do Mocelin. Para o Alex Juan, ele levanta para a boca do gol, mergulha Lucas Cândido para tirar. A sobra da bola fica para o time da Ponte com Jean Dias. Ele dispara para o setor direito, empurrou pela meia para Elvis. Elvis de primeira pra Jé, chegou Paulinho Mocelin. Passe curto, foi o segundo erro do Elvis, né? Segunda vez que ele tenta um passe mais esticado e a bola sai curta, sai fraca. Recupera pra sair jogando o time do Brusque.
Agora em Campinas, 9 da noite, o quinto sinal marca pra você. É a Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Opa, sem bola, 94, atingiu o Emerson Santos, que vai lá. Tá reclamando, o árbitro está com o cartão, mas o cartão na cor amarela, Vladimir. Para o Mocelin, né? Acertou ali fora do lance de jogo. O árbitro em cima do lance marcou e aplicou cartão amarelo, Mocelin. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Macaca para ataque do Arthur. Levanta para a área, tentando o Gé, foi muito forte. A bola passou, sobrou do outro lado, tentou João Gabriel. Chega primeiro Alex Juan. Tava tranquilão, Alex Juan. De repente surgiu o garoto. E a galera diz: tira de qualquer maneira. Ele tirou, meteu para fora. Lateral já cobrado, bola para João Gabriel. A ponte todinha no campo de ataque. O torcedor volta a apoiar. Volta a incentivar. É hora da galera marcar presença para mostrar a força das arquibancadas, empurrando o time da Macaca em busca do gol de empate. Arthur faz o braque, se livra da marcação do João Veras. Ele abre na ponta para Everton Brito, dominou, balançou, falta. Chegou perdendo a falta o Thiago Freitas, o jogo tá parado. Elvis está correndo aqui em direção ao árbitro, em direção à bola. Não, em direção à bola. Já duas mexidas no Brusque, o 16 e o 10 vão entrar no Bruscão. As alterações serão realizadas neste momento. Vladimir Catarino vai informar aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Roberto e Robinho vão entrar. Não é dupla sertaneja, não. Viu? O Robinho é o 16 ou é o 10? O Robinho é o 10. Sai Mocelin, 94, entra Robinho com a 10. 10 Robinho no lugar do Mocelin. O Robinho é aquele, né? É aquele. Do Palmeiras, de vários times. Cruzeiro, né? É. E o Roberto tá entrando no lugar do Thiago Freitas. Sai Thiago Freitas, entra Roberto, 16. As últimas alterações na equipe do Brusque. Já fez as 5 alterações o português Felipe Gouveia. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Elvis vem pra bola, vamos chegar a 25, segundo tempo, 2-1 pro Brusque. A ponte agora há pouco diminuiu com o Wanderson de cabeça. Wanderson que está lá. Abre os braços o Elvis, está dizendo que o árbitro está demorando para autorizar, agora autoriza. Partiu pra bola, Elvis levantou pra boca do gol, tirou a defesa, olha só pra Lucas Cândido, deixou pra Diego Dias, limpou, fintou, clareou, ameaçou, cruzou pra boca do gol, veio o toque, pega o goleiro, insistiu, Emerson Santos, tira a zaga e o goleiro fica caído. Fica caído, Matheus Nogueira. Ponte teve 2 chances para finalizar, Catarino. Olha o Lucas Cândido, a bronca que ele dá no Jean Dias, porque o Jean Dias tirou a bola. Lucas Cândido ia finalizar pro gol, o Jean Dias tirou dele e depois acabou perdendo e ficou caído o goleiro Matheus Nogueira. A Ponte vai pra cima, na base da garra, da luta, da determinação, do amor à camisa, empurrado pelo seu torcedor. Placar de 2-1 pro time do Brusque. O Robinho tá com 37 anos. Chegou esta temporada para vestir a camisa do time do Brusque. Estava em 2023 no Paysandu, Avaí, Coritiba, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, onde viveu o seu melhor momento. Coritiba também foi bem. Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil. Robinho, portanto, em campo, experiente jogador, mais um jogador experiente em campo nesta noite de sábado aqui no estádio Moisés Lucarelli. A informação, CH. Brasileiros Série C, mais um do Náutico, é o terceiro. Agora Náutico 3, 0 para o Ipiranga, faltando 15 minutos para o jogo terminar. Informação em nome de Vasta Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site vastaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Público. Vai lá. Público total, 5.691. 5.691. 5.072 pagantes, 619 não pagantes, renda de 82.630. Matheus Nogueira ficou caído no primeiro tempo quando ela fez aquela defesaça, né, no chute do Lucas Cândido. Tem um amigo nosso que diria 7.98/2 elevado à quinta potência. Foi uma defesaça, ele caiu, agora caiu de novo, mas já se recuperou. Bola pro time da Ponte com o Arthur. Arthur gira para cima do marcador, leva pro fundo, prepara o cruzamento. A bola foi desviada e saiu lateral. Saiu pertinho da linha de fundo, mas não saiu não. Saiu pela linha lateral. Lateral pro time da Ponte bater, vem pra bola o Arthur. Toma uma longa distância, praticamente encosta no alambrado. Força nos braços, Arthur. Joga a bola na área pra Gel, toque de cabeça pro meio da área. Olha, sobra pro Elvis, ajeitou. João Gabriel, pé direito, a bomba. A bola bateu na coxa, segundo o árbitro do jogador do Brusque. Ele mandou seguir, aí chegou o João Gabriel no carrinho, meteu a bola pra fora, a torcida gostou.
E na passagem ali tá reclamando com o árbitro. Eu confesso que de longe não vi absolutamente nada. Você tava mais perto, né, Catarina? Mas não fiquei com a impressão de toque na mão não, viu, Bolas? O Patrick sinalizou imediatamente que o toque a bola havia batido na coxa do jogador do time do Brusque. Lateral já batido pelo time catarinense que vence o jogo por 1-0. Alex Paulino é quem domina. Fez o passe curtinho aqui para o Roberto. Recolheu o domínio com o pé direito. Fez o passe agora para DG. DG recolhe, domina, trabalha com a canhota. Ele volta a bola para Everton Alemão. Elvis pressiona, bota na frente, já se livrou da marcação do Elvis. A Ponte fez 3 alterações, né? João Gabriel, Everton Brito e Gé. Tem mais uma parada com 2 mexidas do time da Ponte. Bola por dentro. Quem recolhe e domina para o time do Brusque é exatamente o Alex Paulino. Ele deixou por dentro para Biel. Biel recolheu, dominou no comando para João Veras. Curtinho para Tomás. Tomás botou na frente, perdeu a bola. O Elvis recupera, deixou na passagem para Everton Brito. Ele balança para cima do marcador, falta para cartão. Alex Paulino fez a falta, puxou o jogador da Ponte, Catarino. E é claramente para cartão, né? Ele está no manual, né? Ele nem questiona, exatamente. O árbitro já foi na dele e aplicou mais um cartão amarelo. Está lá no curso de árbitros, promovida pela Associação de Árbitros de Piracicaba, que o Claudenir Donizete, o PA, sempre organiza. Placa é referência em toda a região. Placar de 2-1, como é que é? Tem um sobrinho que passou por lá e hoje apita na Federação Paulista. Qual é o nome dele? Israel de Souza Catarino, filho do Raimundo Catarino. Opa, filho do grande Raimundo Catarino. Show de bola, legal. É que a família Catarino é uma família grande, né, ô Catarino? Grande e extremamente ligada ao futebol. Só de irmãos você tem quantos? Eu e mais 9, somos em 10 irmãos. Falhou o zagueiro, já vai tentar, prefere deixar a bola sair, a bola sai. Escanteio. O time do Brusque tá batendo cabeça lá atrás, não tá não, Catarina? O Gé dá muito trabalho, né, Boris? O pessoal não quer que a bola chegue nele, não. Elvis cobra o escanteio. Vamos chegar a 30. Mais uma oportunidade da Ponte na bola parada. Foi desta maneira que a Ponte, desta forma que a Ponte diminuiu com o Wanderson. Tem escanteio, a Macaca para bater, vamos chegar a 30. Partiu para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça. Matheus Nogueira pegou. Foi de novo o Wanderson, né? Quem desviou de cabeça, mas antes da bola chegar no goleiro, ela passou ali desviada no meio do caminho no jogador do Brusque. Tigrão, vamos chegar a 30. E o jogo, mesmo com 10, a Ponte é valente, briga, busca o empate. Não criou, a bem verdade, aquela grande oportunidade, mas tá no jogo, hein, Tigrão? Briga muito, faz um segundo tempo melhor do que o primeiro. A zaga do Brusque não tem aquela facilidade. Olha o Brusque de novo, Vera saiu na cara do gol, Diogo Silva! Cresce na frente do atacante e evita o terceiro gol do Brusque, Catarino. É o goleiro que apresenta-se nessas horas, né? Cresceu exatamente na frente do João Veras e fez uma grande defesa. E foi mesmo, hein, Tigrão? Foi cara a cara o João Veras, um vacilo do setor defensivo da Macaca. E ele evita o terceiro gol e recoloca. Vamos considerar assim a Ponte ainda no jogo. Já o Tigrão. Aqui Giantes é quem domina agora pela esquerda. Pra Elvis, deu uma fatiada na bola, cruzou pra João Gabriel. Chega Alex, mete a bola pra fora, é mais um escanteio. Olha, galera, vem junto a galera das arquibancadas. A Ponte vem na pressão buscando o gol de empate. Mais um escanteio aí, Catarino. Mais um escanteio, de novo com o Elvis, chama a torcida. E vão os zagueiros e o Gé também pra área. Ali na área também o Lucas Cândido, que é bom na bola parada, né? Bom de cabeça, além do Gé, como você disse, fica na risca frontal da bienária. Cruzamento pra boca do gol. Sobe também Everton Alemão, ele é bom de cabeça e tira. Olha o contra-ataque do time do Brusque. Alex Juan, o imparável pro setor canhoto. Carrega a bola, tem o João Veras por dentro. Alex Juan recolheu, dominou, cortou por dentro, limpou, fintou, ele é canhoto, puxou pro pé direito, não bateu. Serviu a DG. DG deixou curtinho para Robinho, bico na grande área, parou, prendeu, olhou, pensou pela meia para Alex Juan, o juizão deu uma atrapalhada ali no Biel. Biel foi para a dividida, chegou cortando o Arthur, tira mal, foi com o pezinho mole, né, Arthur? A bola sobra para Robinho, Robinho cortou por dentro, a tabela de novo para ele, domina, limpa, na ponta para Biel, linha lateral da grande área. Biel encara a marcação do Arthur, parou, prendeu, o Arthur não dá o bote, ele rola para Robinho, sai da área, de novo para Biel, setor direito, de novo para Robinho, linha lateral da grande área, chegou Emerson Santos, pé direito, ele cruza, bate na zaga, volta para Biel. Biel tentou levantamento para Alex Juan no meio do caminho, João Veras atravessou o passe, a bola chegaria livre para o Alex Juan. Jean Dias tenta a saída, não houve nada, segundo o Arthur na disputa com o Jean Paul. Ela sobra para Alex Juan, recebeu, Tomás bateu no canto e é gol do Brusque. Gol do Brusque. Tomás tem a 18 estampada na camisa.
Ele havia marcado aos 18 e volta a marcar aos 32. Incrível, a Ponte demorou uma eternidade para tirar a bola. A bola ficou rondando de um lado para o outro. Aí houve um corte e a bola voltou. Sobrou ali pro Tomás, que limpou e bateu bonito de uma chapada na bola meia altura, canto esquerdo, sem chances pro Diogo Silva. Joga uma ducha de água fria na reação da Macaca. Tomás, o artilheiro da noite. 32 de segundo tempo, tá registrado. 3 pro Brusque, 1 pra Macaca e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Detalhe que o Brusque ficou pelo menos uns 40 segundos trocando passes ali, né? Em frente, rondando o gol do Diogo Silva, a Ponte não conseguiu tirar. Fez o corte parcial, mas aí ela sobrou para o Tomás. Com qualidade, com categoria também. Buscou o canto oposto do Diogo Silva para ampliar o placar 3-1 Brusque. E com o terceiro gol do time do Brusque, muitos torcedores da Ponte começam a deixar o Moisés Lucarelli. É, Tigrão, reação freada. A Ponte leva o gol 3-1, agora fica muito mais difícil, Tiger. O Brusque faz uma grande partida, né? Uma estratégia de time valente, de time de personalidade. Ele tomou o gol. Tá certo que tá com um a mais com a expulsão do Dudu, correta a expulsão. Mas o Brusque já vinha jogando assim mesmo com 11 contra 11. Com a bola ele vai pra cima, ele ataca, ele agride. E aí sabe quem foi o vilão nessa daí ou não? Quem? Um cara que eu já tinha pedido a saída dele no intervalo. A Ponte tirou, a Ponte conseguiu desmanchar. Conseguiu retomar a posse de bola. E a bola foi metida pro Jean Dias. Que vai tentar sair jogando, vai tentar um drible. E aí perde a bola na saída de bola para o Jean Paul. Aí ela vai para o fundo, é tocada para trás para o Tomás, que está numa noite felicíssima, já faz o seu segundo gol. E o Tomás acertou um chute lindo, tirando do goleiro da Ponte de chapa, para mim liquidada a fatura. A Ponte sem reação, mas ali, senhor Jean Dias, não é lugar de driblar. Ou tem convicção, dribla e puxa o contra-ataque, ou toca rápido para se livrar da bola. Perdeu por tentar um drible irresponsável. Então a Ponte, com uma das melhores defesas do campeonato, hoje toma 3, tinha tomado 2 em 5 jogos, toma 2 em 1, porque tá hoje a mãe do sábado, doando a todo momento. Toró faz pênalti besta, Jean Dias perde a bola driblando no lugar errado, e a Ponte vai fazendo doações e vai perdendo a sua invencibilidade em casa. E fora também o lance que ele acaba, olha a Ponte chegando, tentativa do Jean Dias por Gé, a bola foi desviada e fica nas mãos do Matheus Nogueira. Fora que no segundo gol, quando o Alex Juan escapa lá pela canhota, ele também não acompanha, né? Não acompanha, não conseguiu chegar. Claro que não é o grande vilão, mas são conjecturas, são recortes do jogo que evidentemente precisam ser colocados e são colocados aqui no futebol da Bandeirantes. 3-1, o Tavares e o Léo Oliveira já estão há algum tempo para entrar, mas a bola não para de rolar. Ela não sai, né, ô Catarina? Agora acabou vai de sair. Aí, só porque eu falei. Vamos lá. Então vamos às últimas alterações na Ponte. Jean Dias subiu, vai sair. Mas vai esperar ainda. Porque o lateral foi cobrado. Já foi cobrado. É isso aí. Já vou marcar aqui porque subiu a placa. Tá pregadíssimo o Jean Dias. Vai sair para a entrada do Tavares. O Diego Tavares, que fez a sua estreia no jogo contra o Ituano. E já o Léo Oliveira. Aqui a Ponte tem lançamento para Everton Brito. Subiu o Roberto para afastar. Sobra da bola, volta para o time do Brusque. Pela direita, passe para o Tomás, no autor dos 2 gols do time do Brusque, 2 dos 3. E vem de novo o time do Brusque, hein, com liberdade DG. Abriu João Veras, a abertura para ele na cara do gol, vai marcar mais um, bateu no canto e é gol! Gol do Brusque! João Veras tem a 19 estampada na camisa. Eram 3 contra 3, time totalmente desorganizado. A bola só foi enrolada pro João Veras. Faz e me abraça. Bola pra ele dominou na saída do Diogo Silva, apenas escolheu o canto, meteu por fundo do gol. Goleada, e aí fica difícil pro time da Ponte. Vai caindo a invencibilidade da Macaca. João Veras, desde o espaço sobre a Ponte, 36 segundo tempo, tá registrado.
Brusque 4-1 pra Macaca, Vladimir. Ele nem comemorou o João Veras, né? Também foi fácil esse lance, né? Começou aqui com o Roberto, passou pelo DG que achou o João Veras frente a frente com o Diogo Silva sem dificuldade nenhuma. Marca o quarto, virou goleada 4-1 para o Brusque. E o Jean Dias não vai sair mais, né? Ele trocou a alteração até com medo de tomar mais gols, viu? Saiu Elvis e sai Elvis, entra Danilo Barcelos. Danilo Barcelos com a 14 no lugar do Elvis. A outra mudança, o Lucas Cândido. Lucas Cândido saiu para a entrada Léo Oliveira. Do Léo Oliveira, obrigado. Léo Oliveira, portanto, né? Com a 55 no lugar do Lucas Cândido e Danilo Barcelos com a 14 no lugar do Elvis. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37:40, segundo tempo. Série C, sexta rodada, que majestoso, vai dando Brusque de goleada, Brusque 4-1 para Macaca, CH. Série C, Náutico vai batendo o Ipiranga por 3-0, tem bola rolando no Morumbis, 15 primeiro tempo, São Paulo e Grêmio 0-0. E com esse resultado, só o Londrina, né, vai se mantendo invicto na competição, joga contra o Confiança na próxima segunda-feira, 7h30 da noite. Tigrão, 4-1, e essa mexida aí do Alberto Valentim, ele colocaria o Tavares no lugar do Jean Dias, é para reforçar um pouquinho aqui no meio campo e não levar mais. Ele mudou a alteração, colocou Danilo Barcelos. 4-1, Tigrão. A Ponte irremediavelmente batida, uma noite ruim, excesso de confiança, liderança, ganhou muito bem lá em Itu. Acho que entrou achando que ganharia naturalmente, pegou o Brusque numa noite muito inspirada. Eu falava isso desde o primeiro tempo, um time muito organizado, muito compacto, muito bem posicionado nas suas duas linhas de 4 na marcação, como a gente vê nesse momento. E o Brusque se aproveitando das falhas de algumas pichotadas defensivas do time da Ponte, constrói um placar surpreendente, mas merecido, e a Ponte irremediavelmente batida. Entrou com o salto um pouquinho alto, né? Um pouquinho alto, toca pra lá, toca pra cá, e 3 dedos pra lá, e aí o Brusque jogando sério, dividindo toda, sem ser violento, muito bem distribuído em campo, merece amplamente o resultado. E é isso o futebol. Em 5 jogos a Ponte tomou 2 gols. Em 1 toma 4. Esse é o tal do futebol. E a Ponte vai ter que torcer, né, contra Caxias e Maringá, que ainda jogam na rodada, para seguir na liderança. Lembrando que na Série C o que importa é a classificação entre os 8 melhores, né? Você se classificando entre os 8 melhores, consequentemente vai para a fase decisiva da Série C. Mas é uma derrota realmente dolorida em casa, 4-1. Lembrando que no Campeonato Paulista foi deste ano, né, Vladimir? A Ponte... Ou foi no Brasileiro da Série B que perdeu pro Ituano? Foi o Brasileiro da Série B o ano passado, né? Série B, ano passado, perdeu pro Ituano por 4-1. Aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Chegou aqui atrás para recuperar o Emerson Santos, fez o passe para Léo Oliveira, a Ponte está buscando o segundo gol. Danilo Barcelos empurrou pela meia para Jean Dias, vai daí Jean Dias, ameaça bater, não bate, serviu na ponta, Jack saiu da área, passa João Gabriel, leva a marcação, já dentro da área, bate, cruzado, espalmou, o Matheus Nogueira, o Everton Brito não conseguiu bater, chegou a defesa do Brusque para cortar. A informação, CH! É o quarto do Náutico, não é só o Brusque que fez 4 não, jogando em casa o Náutico faz o 4º gol contra o Ipiranga. Náutico, próximo adversário da Ponte. Aqui tem mais Brusque. João Veras cortou, limpou, bate a bola, passa e vai embora. Como passou fácil o João Veras, hein? Costurando toda a defesa do time da Macaca, meteu para fora o Diogo Silva, dá uma bronca em todo mundo. E um detalhe que no gol, no quarto gol, no terceiro gol, o Diogo Silva deu uma bronca no Jean Dias, que não acompanhou aquele que o Tigrão já havia falado. Sobrou no campo para todo mundo, é goleiro experiente, tem moral acima de tudo e de novo redistribuiu broncas do Diogo Silva, com razão pro time da Ponte. Vem para o programa de ataque, é Macaca, Léo Oliveira empurra na ponta para Gé, encara a marcação do João Paul, sai da ponta, vem para meia, clareou, pé canhoto, bate nas mãos do Matheus Nogueira, segura firme no centro do gol, goleiro do Brusque. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, segundo tempo. O tic-tac do tempo, rival testamos, eu confirmo, é a Série C do Campeonato Brasileiro. Noite infeliz para Macaca, noite triste para o torcedor da Macaca. Aqui majestoso, Ponte 1, Brusque 4, CH. Brasileiro Série A um pouco mais cedo, o Ceará bateu o Sport 2-0, o Vasco venceu Fortaleza 3-0. Em andamento no Morumbis,
São Paulo e Grêmio 0-0. Olha mais uma chegada do Brusque, o passe ali na frente pra ninguém, nas mãos do Diogo Silva. Já o apito final aqui na Bandeirantes no comando do CH. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet calabresa toscana, baio cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Temos 5.600 o total, é isso? 5.691. Desses, mais de 2.500 já foram embora. Já foram. Pintou cartão amarelo aí para jogador do Brusque, que é o Tomás, exatamente o autor de 2 gols. Falta ali no meio o cartão amarelo para ele. Ele que entrou no intervalo, fez aos 18 e aos 32. Primeiro tempo terminou 1-0 para o time do Brusque. O gol marcado pelo Biel cobrando o pênalti. Pênalti em cima do Everton Alemão, né? Zagueirão se mandou para o campo de ataque. O Toró acompanhou e aí não tem senso de marcação. Acabou cometendo o pênalti para cima do próprio Everton Alemão. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Lançado na direita, João Gabriel dominou, faz o break, linha lateral da grande área, ele para, prende, segura para Jean Dias. Jean Dias volta a bola para Danilo Barcelos, puxa a bola para canhota, empurrou no comando um bolão, saiu na cara do gol, João Gabriel vai marcar, bateu para fora! Cara a cara, ele teve uma grande oportunidade, um passe espetacular de letra do Everton Brito, garoto. Perde a chance, Catarino. Olha, o Jé discutindo com o João Gabriel, hein? Porque o Jé queria o passe e o João Gabriel tentou o chute. Mandou pro gol, tirou do goleiro, mas também tirou do gol. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. 43:50, reta final do jogo, placar de 4-1 pro time do Brusque. A Ponte vai conhecendo a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série C, mas de qualquer forma está bem posicionada, tem 13 pontos, nesse momento segue na liderança, mas como eu disse, vai ter que torcer pro Caxias e pro Maringá, que ainda jogam na rodada. Bola recuada pro colombiano Jean Paul, ele ajeita, domina, sai jogando curtinho para Everton Alemão. Se prevalecer o bom senso do árbitro paranense José Mendonça da Silva Júnior, ele vai terminar os 45, né? Porque nesse momento tem o time do Brusque que quer mais o jogo. O time do Brusque fica trabalhando bola aqui atrás do campo defensivo. Vai dar aqueles dois protocolares, né? Não precisa, né? Não há necessidade. É. Né? Com 4-1 e o time que tá ganhando por 4-1 não querendo o jogo, pode terminar com 45. Bola para Léo Oliveira, ajeita, domina pro time da Ponte, ele carrega a bola, parou, prendeu, olhou, pensou, foi com um caminho ali, ou pelo caminho bloqueado, por isso abre pela esquerda para Arthur deixou para Léo Oliveira, flutua na meia direita, João Gabriel, aberto pela direita, ele tem o Jean Dias, a Ponte trabalha a bola aqui atrás, Léo Oliveira, pé direito, empurrou na ponta para Everton Brito, chega cortando, Roberto metendo a bola para fora, é lateral pro time da Ponte bater. Vamos bater 45, vai pedir a bola o árbitro, isso, prevalece o bom senso. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o jogo no Majestoso. Noite infeliz para a Macaca. A Macaca perde a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série C e de forma realmente melancólica, porque foi goleado em casa pelo time do Brusque. Deu Brusque, o Bruscão vence pelo placar de 4-1, conquista sua reabilitação. A Ponte nesse momento segue na liderança com 13 pontos, mas é claro, vai ter que torcer contra os adversários que ainda jogam na rodada. Que vem a 7ª rodada para a Ponte buscar a reabilitação. Aqui terminou 1 pro time da Ponte, 4 pro time do Brusque. Tava me esquecendo, mas tem zona mista, né, Catarina? Não sei se falarão, né, mas tem zona mista. Quando perde, o cara tem que ter personalidade. Hoje vai ser difícil, hein? O Jé tava Hoje saindo. É difícil. O Jé tava saindo aí, o pessoal chamou lá no meio-campo, né? Todos reunidos lá no meio-campo. Pra sair em bloco, né? Isso. Pra passar rapidinho por aqui também, acho que vai demorar um pouquinho, Boris. Vamos ficar aí na expectativa, né? Vamos trocar umas ideias aí. Vamos ficar na expectativa. Edson Souza, grande Edson Souza, a matéria completa deste jogo. Segunda-feira, na tela da Band, os donos da bola, as imagens do Wilson Esmanhoto. Toda a equipe da Bandeirantes mobilizada para levar a melhor informação para você na tela da Band amanhã. Amanhã não, né? Segunda-feira, a partir do meio-dia. Jogadores estão ali, decepcionados, evidentemente. O torcedor deixando as dependências do estádio Moisés Lucarelli também com decepção. Havia uma expectativa, melhor público da Ponte nesta Série C. Se bem que a Ponte teve um jogo aí que não teve a presença do seu torcedor, né? Contra o Retrô. Exatamente no primeiro jogo, quando a Ponte venceu. E aí ocorre uma decepção por parte da torcida que veio, incentivou, compareceu, mas foi de fato uma noite infeliz do time da Ponte. O Alberto Valentim chamou todo mundo ali, viu, Boles? E tá chamando inclusive o goleiro, né? O goleiro Diogo Silva tava demorando um pouco para sair. A gente vai ter uma reunião logo, ainda dentro do campo.
Aquela palavra de incentivo, né? Aquela velha história. Infelizmente não foi uma noite boa pra gente, mas estamos no campeonato. Vamos reagir. Diogo Silva até demorou uma eternidade pra chegar, agora ele vai conversar. O jogador da Ponte ali dá uma bronca no Diogo Silva, vai conversar agora, pô. O jogador tá louco pra ir pro vestiário, a verdade é essa. E ainda que o torcedor pacificamente tá deixando o campo, né? Não tô sentindo vaias. Alguns xingamentos, o que é normal, né? Nenhum torcedor aceita perder, vem pro estádio, paga o ingresso. Mas tô vendo o torcedor da Ponte, né? É jogar pra torcida isso também, né? Essa conversa dá pra ter isso no vestiário. Isso aí é prosopopeia, né? É, lá. Gosta pra todo mundo sair junto. Flácida para ninar bovinos. Não era nem pra, isso aí não pra é conversar. Não teve nem conversa. Eles vão sair juntos. 4 no lombo, vai discutir lá no vestiário. Pô. Mas nem houve, viu, Tigrão? Ele chamou todo mundo pra sair junto, pra mostrar que tem união, que é isso, que é aquilo. Legal, bacana. Vale qualquer tipo de situação. Aí não vai mudar absolutamente nada, né? 4-1, placar tá mostrando ali, 4-1. Esfria a cabeça. E aí, Vladimir, alguém vai falar? Sempre o Elvis, né? Tá passando por aqui. Ele, capitão do time. Vamos ouvir aqui as palavras do Elvis falando sobre essa derrota pelo placar de 4-1. Não jogamos bem, não adianta dar desculpa, torcedor. Infelizmente hoje não jogamos bem e perdemos. Agora é trabalhar e ver que a Série C não é fácil. Mas hoje não jogamos nada, não adianta dar desculpa, falar nada, mentir aqui. Felizmente não jogamos bem hoje e fomos penalizados com a derrota, no meu ver, que foi elástica, sem necessidade, mas hoje deu tudo errado. Elvis, a goleada afeta o emocional do grupo pro jogo fora de casa contra o Náutico? Não, afeta em nada. Do mesmo jeito que a gente ganhou, era líder, também uma derrota não vai afetar em nada. A expulsão do Dudu afetou? O quanto atrapalhou o esquema de jogo da Ponte? Não adianta agora falar depois que aconteceu de expulsão, né? Isso aí faz parte do jogo, a gente já teve jogador expulso também e ganhou o jogo, então é questão que a gente tem que arrumar aqui dentro. Agora hoje foi um dia que deu tudo errado, uma noite, né? Esse é o Elvis, né? Uma noite onde deu tudo errado, somente ele parou por aqui, Boles. O jogador de experiência e de personalidade falou, né? Não tem muito o que falar nesse momento, mas enfim, já o Tigrão e o CH dentro do apito final. Parabéns, né, Boles? Vamos repercutir um pouquinho mais sobre isso. Você parou e falou, né, Tigrão? Dos momentos bons e ruins também. E ele sempre fala, primeiro, né? Ele que não veio com conversinha. Não, o jogo foi igual, porque o placar não mostra o que foi o jogo, porque... Conversa. O Brusque, com 0-0 já estava melhor. Foi melhor no primeiro tempo, foi melhor no segundo. Claro que explorou bem umas falhas da Ponte, mas já tinha metido bola na trave. Mesmo com 0-0, mesmo a Ponte com 11, o Brusque foi melhor. Então, parabéns pro Elvis. Primeiro, foi homem. Parou para falar. Normalmente os caras vão embora com o rabinho no meio das pernas. Segundo, não jogamos nada. Deu errado. Hoje não deu certo, perdemos. Vamos em frente. É isso aí, pô. É a vida. Um dia dá tudo certo. No outro as coisas surpreendentemente não acontecem. Mas tem que falar com o torcedor e dar satisfação. E o Elvis deu satisfação. Parabéns para ele. Boa, valeu Tigrão, já o Tigrão com o CH dentro do apito final, aqui terminou. O torcedor vai deixando o majestoso vitória do Brusque pelo placar de 4-1. A Ponte conhece a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Fique ligado aqui na Bandeirantes, na sequência vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ponte Preta, Brusque 4.1, um desastre no Majestoso. Bom, nós tivemos hoje pela Série C, rodada 6, Tombense e CSA 0-0, o Floresta empatou com o Guarani 0-0, o Ipiranga tomou 4-0, Náutico 4-0 para o Ipiranga e o Brusque meteu 4-1 para cima da Ponte, e a classificação sem as partidas de amanhã, de segunda-feira, ficou assim. A Ponte continua líder com 13 pontos, o Caxias tem um jogo a menos com 12, Brusque foi a 11 com a vitória, Ituano 10, Maringá 10, mas esses times têm que jogar ainda e eles jogam amanhã. Vamos ver aqui a rodada de amanhã: Maringá e Botafogo, São Bernardo e Caxias, Figueirense e Ituano, Retrô e Itabaiana. Na segunda-feira, Confiança e Londrina, ABC e Anápolis. Às 21h31, Valdemir Gomes, o Tigrão. Por que a Ponte foi goleada em casa, Tigrão? Que a Ponte entrou com excesso de confiança. É bem verdade que vem fazendo um grande campeonato. Uma derrota como essa não vai tirar até agora os méritos da campanha, mas eu achei a Ponte, assim, com um comportamento desde o início da partida, com um gostinho de arrogância. Achei a Ponte com tons de confiança muito alta. Achei que a Ponte entrou achando que ganharia naturalmente no momento em que bem entendesse. Chamado salto alto. Estamos liderando, ganhou do Ituano num choque de líderes, ganhou fora de casa, a imprensa está falando bem e hoje a imprensa está dizendo que a Ponte é favorita, inclusive o Tigrão, e aí a gente vai deitar e rolar e vamos botar mais 3 pontos na sacola. Só que o Brusque veio organizado, 2 linhas de 4, marcando alto, todo mundo esperando que o Brusque viesse para jogar no contra-ataque. E ele veio propondo o jogo, muito mais organizado, muito mais bem distribuído em campo. Quando fez o gol já merecia, é bem verdade que foi numa infantilidade do Toró, que fez um pênalti besta, não tem cacuete de marcador, chegou ali sem freio, né, e acabou derrubando o Everton Alemão, dentro da grande área da Ponte, com um jogador na cobertura, o Everton Alemão não ia fazer nada com a bola. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o juiz, corretamente, mesmo desnecessário, o pênalti existiu. E o Brusque saiu à frente, mas já era melhor. E não vem me dizer que é porque o Dudu foi expulso no segundo tempo e desarrumou, claro que atrapalhou. Mas mesmo enquanto as duas equipes jogavam com o mesmo número de jogadores, a Ponte não conseguia ter a mesma organização, o mesmo ímpeto, o mesmo planejamento de jogo, um time que tinha o adversário. A Ponte errava. O Elvis, que é o termômetro do time, jogou muito mal, errou passes. Na hora de ligar um contra-ataque rápido, errou. Depois errou de novo. Teve um mérito na bola parada, no único gol da Ponte, ele bateu na cabeça do Wanderson, que fez o gol, quando a Ponte perdia por 2-0. Ficou a sensação de que a Ponte estava voltando para o jogo. Mas, na verdade, quando eu fui acionado no momento em que a Ponte fez o gol, eu disse, o grande problema é que o Brusque não vai recuar. Ele está com um homem a mais e ele vai continuar atacando a Ponte em busca do terceiro gol. E achou. Depois achou o quarto. E ainda bem que o jogo acabou logo, senão ia mais. Então a Ponte entrou com um salto um pouco acima do que era o esperado, foi surpreendida por um time voluntarioso, organizado, objetivo, que com a bola atacava a Ponte, que não veio apenas para se defender e que ganhou com
ampla justiça, fazendo 4-1. Os números surpreendem, mas eles mostram sim a imensa superioridade da equipe catarinense para cima da Macaca. Não deu nada certo, a Ponte não conseguiu furar o bloqueio, não conseguiu ter profundidade. O treinador, quando foi mexer, para mim também foi muito econômico, fazendo apenas uma alteração no intervalo. E agora, na sequência aqui do nosso apito final, lógico que eu vou falar pontualmente de alteração por alteração. Mas, na verdade, uma noite de alguma transpiração e de pouquíssima inspiração do time da Ponte, que entrou, volto a dizer, achando que era carne frita. E não era. Era carne de pescoço e crua. E o Brusque foi lá, humildemente, mas jogando bola de gente grande, ganhou, sapateou em cima da Ponte, e agora que vem a próxima rodada. Mas hoje, a Ponte não pode reclamar de absolutamente nada, porque jogou um futebol muito pequeno dentro daquilo que era a nossa expectativa. CH. Legal, Tigrão. Obrigado pelas suas considerações. Em Campinas, 21h35 agora. O craque do jogo. Narrou 5 gols, né? Uma pena, 4 pro Brusque. Leandro Bolis, pra você, o craque do jogo. Oi, CH, de volta aqui no Futebol da Bandeirantes. De fato, uma noite infeliz pro time da Ponte, com essa derrota. Protocolarmente, a Ponte não teve nenhum destaque, mas é o quadro, tá no contrato. E pra mim, entre aspas, né, o craque só pelo gol, Wanderson. Valeu, CH, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, Bolis. Vladimir Catarino, craque do jogo. Fala, CH, ouvintes desse apito final. Hoje não é muito fácil não, hein? Mas eu vou votar no Wanderson, né? Até por ter sido o autor do gol, em outras oportunidades ele ter feito intervenções importantes, meu voto vai no Wanderson, CH. Muito obrigado, trepidante Vladimir Catarino. Já com 2 votos, Valdemir Gomes, o Wanderson, pra você, foi o craque do jogo? Por absoluta falta de outra opção e por eliminação. Wanderson, só para cumprir o protocolo. Daqui a pouquinho, entrevista coletiva, se enviarem pra gente, acredito que vai ter, tomara que tenha. Nós teremos aí o gabarito do jogo e a defesa do jogo. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Não saia daí para repercutir um pouco mais a derrota e goleada da Ponte em casa. 1 Ponte 4 Brusque. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos à ficha técnica do jogo de Ponte 1, Brusque 4. Total de público 5.691 torcedores, para uma renda de R$ 82.630. A Ponte jogou com Diogo no gol, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Gian Dias e Toró. Entraram João Gabriel, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Everton Brito e Diego Tavares, além do Gé. O Brusque formou com Matheus no gol, Everton Alemão, Jean Paul, Alex Juan e Jean, Thiago Freitas, Biel, Alex Paulinho e Pira, Álvaro e Mocelin. Entraram no jogo Roberto, Robinho, João Veras, Tomás e o DG. Os gols da partida no primeiro tempo aos 46 minutos, de pênalti. Biel fez 1-0 Brusque. No segundo tempo, tivemos aí o Dudu expulso de campo a 6 minutos. A 8 minutos do segundo tempo, o Brusque faz 2-0. Tomás de cabeça fazendo o seu segundo gol do jogo. Depois a Ponte diminuiu aos 17, com Wanderson de cabeça numa cobrança de escanteio do Elvis. Aí o João Veras, cara a cara, não é? Teve a chance de fazer o gol, mas o Diogo, goleiro da Ponte, salvou. E aos 31, Tomás de fora da área faz 3-1 Brusque. E João Veras aos 37, no contra-ataque, fez Brusque 4, 1 para a Ponte. Esta a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Daqui a pouquinho o Catarino com mais informações. Vamos à defesa do jogo. Tem duas opções, Tigrão. No primeiro tempo, o Lucas Cândido, na entrada da área, deu um sem-pulo sensacional para a defesa do Matheus, goleiro do Brusque. E no segundo tempo, o João Veras, cara a cara, parou no paredão Diogo da Ponte. Para você, qual foi a defesa do jogo, Tigrão? Para mim, a defesa do Matheus Nogueira, muito mais difícil. Claro que o Diogo foi bem também fechando o ângulo, mas a pancada muito bem executada no sem-pulo do Lucas Cândido foi um chute realmente que provoca um grau de dificuldade muito maior. Portanto, para mim, a defesa do jogo, a do Matheus Nogueira, ainda no primeiro tempo e ainda com o placar em 0-0, lance que Leandro Piracicaba Boles narrou exatamente assim. Volta pra Toró, Toró abre pra Arthur, prepara o cruzamento, calculou, executou, cruzou, vai sobrar pro Baguinho, ajeitou Lucas Cândido de primeira, espalma Matheus Nogueira. Uma bomba de Lucas Cândido, Matheus Nogueira manda pra fora, escanteio, Catarino. Aí se desenhava um golaço, né? Na bola ajeitada com muita qualidade pelo Maguinho de cabeça, Lucas Cândido bateu de primeira, foi buscar o goleiro Matheus Nogueira, mandando pela linha de fundo. E foi muito
bem, muito bem. Deixa eu dar uma atenção aqui para os nossos queridos ouvintes. Primeiro, falar que eu tô nessa posição aqui, apresentando o apito final, porque o Edu Pinheiro tá com uma gripe. Pela primeira vez, depois de tantos anos, ele não conseguiu vir trabalhar, então eu estou aqui substituindo, não evidentemente no mesmo nível que o Edu Pinheiro, mas estamos aqui dando as nossas cacetadas, tá bom? Vou atender alguns ouvintes aqui, aqueles que não estão xingando, né? Porque tem muita gente na bronca. Não sabia que era você no plantão hoje. Valentim é extremamente previsível e limitado. Paulo de Tárcio. Boa noite, CH. Diga ao Edu Pinheiro boas melhoras da gripe. Lucila. O futebol da Ponte é igual de todos. A sorte ajudou até agora. Nada mais do que isso. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Foi o Carlos Miguel. Boa noite, CH. Me passa os números da Mega Sena. Você falou que o Guarani perdia e a Ponte ganharia fácil. Bom, o ganharia fácil fica por sua conta. Tá bom, Gilberto? Tirou uma casquinha aqui, mas tá tudo certo. O importante é não ficar em cima do muro. E eu não fico. Agora, os caras é que perde, o outro empata contra um time ruim. E aí a culpa é nossa, né, CH? Culpa nossa. O jogo do Guarani foi bom, né, Tigrão? Ah, muito bom, muito bom. E o da Ponte também, a Ponte hoje, hein? Falar pra você, hein? Parece que tava no traje de gala num desfile de Miss. Aquele salto que as meninas põem, sabe? Tem que ter muita categoria pra andar com aquilo lá, senão torce o pé e quebra o tornozelo. Que saltão que a Ponte entrou, hein? Em Campinas, daqui a pouco o gabarito do jogo, hein? Daqui a pouquinho o Tigrão, tintim por tintim, vai falar das substituições que ele não gostou, do comportamento da Ponte e da vitória do Brusque 4-1, 21h45 em Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Gabarito do jogo. Ponte 1-4 para o Brusque. Valdemir Gomes. Melhor o primeiro tempo ou o segundo tempo? E o conceito do jogo, Tigrão? Um jogo bom por aquilo que o Brusque jogou, uma grande partida. E para mim melhor o segundo tempo. Goleiro Diogo da Ponte, como foi, Tigrão? Não falhou em nenhum dos gols. Nenhum. Nada poderia fazer e uma ressalva. No segundo gol da equipe do Brusque, a 9 do segundo tempo, o Tomás errou a cabeçada. Mas é aquela história, o dia que dá tudo errado. Ela ricocheteia no Emerson. Ela ia para fora. E aí trai completamente o Diogo Silva. Nenhuma culpa nos gols e ainda salvou num momento crucial, estava 2-1 para a Ponte, o João Veras cara a cara, ele fechou bem o ângulo e você reprisou aí, aliás, você citou como uma possível defesa do jogo. Para mim, um conceito regular, apesar de ter tomado 4 gols. Maguinho, lateral direito. Uma tragédia. E um dos pecados do Alberto Valentim no jogo. Demorou muito para mexer. A zaga conceito da Ponte... ruim. Pois não. A zaga da Ponte com Wanderson e Emerson Santos. Tigrão. Hoje, uma zaga intranquila e eu explico. O Wanderson, a todo momento, tendo que sair. Porque o Maguinho ficava em todas, envolvido. E olha que esse Alex Juan a gente conhece, já jogou na Ponte. Jogador apenas nota 5,15. Mas deitou e rolou. E a gente chamava atenção para isso daí, que o lado esquerdo dele, olha de quem que a gente vai falar. De Alex Juan, que não conseguiu se firmar na Ponte, e de Gui Pira, aquele mesmo. Deitaram e rolaram. Então a Ponte estava mal posicionada, cobrindo mal as costas do Maguinho, que não marcou ninguém e que propiciava a saída do miolo da zaga para tentar cobrir e também não conseguia do Wanderson. Então a zaga ficou comprometida também pela vulnerabilidade da lateral direita da Ponte e por isso conceito ruim também. E o lateral esquerdo, Arthur, como foi, Tigrão? Altos e baixos, mais baixos do que altos. Ruim também. Meio de campo, num bloco só, Lucas Cândido e Dudu, Tigrão. Melhor o Dudu do que o Lucas Cândido, o qual eu teria tirado no intervalo, trazendo o Serginho, na dele colocando o Everton Brito. Faltou essa leitura para o Alberto, que nós tanto elogiamos no jogo lá de Aracaju contra o Confiança. Ele foi muito conservador, mas daqui a pouco a gente fala dele. Hoje, Dudu, conceito regular. Lucas Cândido, regular também com viés de ruim. A expulsão do Dudu foi correta, Tigrão? Corretíssima. Serginho e Elvis, Tigrão? Sem inspiração nenhuma, desconcentrados e não sendo nem a sombra, nem a caricatura dos jogadores que eles vêm sendo no campeonato, 2 dos destaques do time. Ruim para os 2. E o ataque Jean Dias e Toró? Inexistentes. Jean Dias, responsável pelo 3º gol. Foi sair driblando, fez a falta, não foi marcada a falta, ele reclamou da falta, também não foi marcada, o juiz deixou correr e ele perdeu a bola. E aí a bola metida no fundo, metida para trás, e aí o Tomás fez um golaço, o mais bonito da partida, de chapa, tirando do Diogo Silva, fazendo um lindo gol, né, numa bobagem do senhor Jean Dias. Então Jean Dias doou o 3º e o senhor Toró doou o 1º, fazendo um pênalti infantil, um pênalti amador, um pênalti de quem não prestou atenção na jogada, de quem chegou inconsequentemente e desconcentrado e derrubou um zagueiro do Brusque, o Everton Alemão, dentro da grande área da Ponte. Ruim com louvor para os 2. Entraram João Gabriel, Léo Oliveira, Danilo Barcelos,
Everton Brito e Gé. Você quer comentar alguma coisa, Tigrão? Dos que entraram, mais uma vez, o melhor foi o Everton Brito, dando dinâmica, fazendo a bola chegar, fazendo algumas assistências, deu uma assistência de calcanhar para o João Gabriel, que foi egoísta. Teria que ter tocado essa bola para o Gé e ele bateu no gol e errou o buraco cara a cara, porque não tinha o melhor ângulo. Para mim, dos que entraram, vou dar um destaque apenas e tão somente para o Everton Brito, que para mim tem que ser titular desse time. Em andamento na Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez 1-0 e terminou o primeiro tempo. São Paulo massacrou, mas está perdendo. Intervalo de jogo, 0 para o São Paulo, 1 para o Grêmio. E o técnico Alberto Valentim, em Tigrão? Para mim é ótimo treinador, vem fazendo um grande trabalho no Paulista e também na Série C. Os números mostram isso. Tem um percentual de aproveitamento muito alto, mas o que está em tela aqui e em análise é o jogo de hoje. E no jogo de hoje eu acho que ele foi conservador demais. Esse amigo de vocês que está falando aqui pediu no intervalo 3 alterações. 3. Everton Brito no lugar do Lucas Cândido, puxando o Serginho para fazer o segundo volante e trazendo o Dudu como primeiro. Veja como são as coisas. Talvez, se ele tivesse puxado o Dudu como primeiro volante, ele não estaria brigando por uma bola lá dentro da grande área do Brusque, foi tentar chutar uma bola alta, errou a bola e chutou a cabeça do zagueiro do Brusque, foi bem expulso, não teve a intenção, mas foi imprudente, e pela imprudência foi expulso. Então vamos lá, para finalizar. Eu teria no intervalo, eu não sou treinador, mas eu estou aqui para retratar o jogo, para falar aquilo que eu estou achando e para tentar projetar aquilo que o treinador vai fazer e que os jogadores vão realizar. Eu teria voltado para o segundo tempo com o Lucas Cândido ficando no vestiário, entrando no lugar dele o Everton Brito, trazendo o Serginho na do Lucas Cândido e metendo o Everton Brito na do Serginho na meia. Gé no lugar de Toró ele fez. E também teria tirado o Jean Dias e teria voltado com Diego Tavares, que entrou bem lá em Itu pelo lado direito. Ele, de forma conservadora, comum e simplista, apenas fez aquilo que todo mundo faria. Tirou o Toró e veio com o Gé. E aí a Ponte, logo a 9 minutos, toma o segundo gol e a casa caiu. Então eu acho que ele demorou demais para mexer, demorou demais para perceber que o Jean Dias estava pregado. E mesmo assim ele foi até o final e acabou doando numa irresponsabilidade, tentando driblar na saída de bola o jogador da equipe do Brusque, aí se engalfinharam, o juiz não deu falta de ninguém e acabou saindo o terceiro gol. Então, falha do Toró no primeiro gol, pênalti infantil. Falha do Jean Dias no terceiro gol. Bobagem. O treinador demorou para ver. Eu acho que ele está fazendo, volto a dizer, um grande trabalho, mas hoje ele acabou assistindo demais o jogo e acabou agindo de menos. E não venham me dizer que é porque a Ponte perdeu o Dudu e ficou com um jogador a menos. Você viu o que disse o Elvis na coletiva? Nós já ganhamos jogo com um jogador a menos. O problema é que hoje nós não jogamos nada. E com as palavras do Elvis, corajosas, mas verdadeiras, honestas, eu encerro aqui a minha análise. Hoje não gostei do trabalho do Alberto. Estava com raciocínio um pouco lento e teve uma leitura equivocada e míope do jogo e teve a chance de reverter isso, ainda todo mundo com 11, antes da expulsão do Dudu, durante o intervalo. Ele economizou demais e para mim hoje CH, o conceito dele é ruim. Ponte 1-4 para o Brusque. Você quer destacar alguma coisa do Brusque, do competente português técnico Felipe Gouveia, Tigrão? Quero, claro que quero. Jogou muito, humilde, marcando o tempo inteiro, mas meteu uma peça aí. Pregou uma peça na Ponte. Se a Ponte esperava um time recuado e saindo no contra-ataque, ela tomou um susto, porque o Brusque, desde o primeiro momento até o último minuto, subiu a marcação
e dificultou a saída de bola da Ponte. Marcação alta e sob pressão. E a Ponte não soube sair da armadilha. Um outro mérito do Brusque. Colou uma marcação muito rigorosa e sem dar espaços no Elvis e no Serginho. E o que mais surpreendeu, com a bola partia para cima, de forma vertical, trocando passes, envolvendo a Ponte, usando muito o seu lado direito no primeiro tempo, com Alex Juan e Guipira, voltou a usar demais o seu lado, quando eu falo direito, o lado direito da Ponte, o lado direito da vulnerabilidade do Maguinho, lado esquerdo de ataque da equipe do Brusque. Segundo tempo, se nós achamos e ficamos assustados com o volume de jogo do Brusque no seu lado esquerdo de ataque no primeiro tempo, segundo tempo foi mais agressivo ainda. Insistiu ainda mais na letargia hoje do Maguinho, que é bom jogador. E o Alberto também demorou demais para perceber isso. E quando ele põe o João Gabriel para tentar fechar a porteira, a casa já tinha caído e a boiada já tinha fugido. Muito bom o comportamento, a organização e a estratégia de jogo do Brusque, que mereceu amplamente o marcador, elástico é verdade, de 4-1. Sobre a arbitragem, algum senão, alguma observação, Tigrão? Absolutamente nada. Arbitragem de alto nível, nenhum lance polêmico, expulsão correta e um árbitro que não quis aparecer mais do que os protagonistas, que são os jogadores. Como não tem VAR, a gente analisa um pouco mais a arbitragem. Para mim, nenhum problema e nenhuma interferência na tragédia Ponte Pretana da noite do sábado, 17 de maio, no Moisés Lucarelli. Tá certo, Tigrão. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, bom final de semana, bom domingo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, CH. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Parabéns aí pelo trabalho, pela versatilidade e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Na sequência, já temos a coletiva? Então vamos à coletiva do técnico Alberto Valentim. Essa derrota da Ponte Preta hoje, 4-1 em casa, e como trabalhar também o mental do time para não atrapalhar na sequência da competição. Boa noite. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu sei que cria-se uma expectativa enorme pela campanha, primeiro que nós fizemos no Paulista, porque quando a gente ganhou lá atrás, quando as coisas estão, depois de vitórias, eu sempre falei, não vamos esquecer, vamos continuar humildes por causa de lembrar a todo momento o que foi o ano passado, a gente tem que estar sempre com guarda alta, eu sempre falei isso e falei, eu acho até na última entrevista minha aqui antes do jogo, de nós lembrarmos disso. E jogar em casa, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, de ser um time agressivo sim, mas de não gerar uma certa ansiedade. Depois eu preciso ver com calma esse primeiro tempo, quando estávamos com o Dudu com 11 contra 11, de não gerar essa ansiedade de acelerar uma jogada, de forçar uma jogada. Então eu acho que o que nós temos que ter muito em mente é de ter um time muito equilibrado emocionalmente em casa também, porque em casa aqui tem essa obrigação de ganhar e nós sabemos disso, nós temos que entender e conviver com isso, mas saber para que nós temos que ajustar bem isso aí, tá? Eu sempre falei, antes do jogo eu falei do equilíbrio, para nós temos sempre. Depois da expulsão, infelizmente, com um a menos, a gente ter a expulsão e tomar mais um gol. CBN, depois do jogo com o Anápolis, eu perguntei para você sobre a expulsão do Arthur, depois até vendo o lance, realmente teve ali uma falta, que era um lance em que não precisava daquela entrada, na verdade, aquele voleio que ele tentou e acertou o rosto do jogador. E o Dudu, ele já teve outras expulsões, lembra aquela do Novo Horizontino no primeiro jogo, lá no Campeonato Paulista, que também foi uma expulsão que acho que nem precisava daquele lance, um carrinho por trás. O que você tem para falar sobre esse jogador? Se existe uma conversa, porque ele é bom jogador, acho que até acima da divisão, mas em alguns momentos ele peca aí, acho que por conta desses lances. Foram lances diferentes, né?
Foram lances diferentes. Ali foram lances defensivos. E é uma coisa que o Dudu precisa melhorar bem, equilibrar bem isso. Lances defensivos. De um carrinho desnecessário, de uma chegada mais forte. Ali, eu vi como uma jogada ofensiva nossa. Que ele... Tem um termo até que é usado, que ele não vai para tirar a bola, ele não vai para fazer uma marcação, ele vai tentar, porque ali a gente estava no ataque. Então, eu preciso ver com calma também. Chegou a pegar diferente. Foi um excesso de... Não é excesso de força, mas assim, ele podia ter visto que ele poderia ter... que não coubesse esse pé tão alto. Mas é diferente. O Dudu, ele é um jogador de muito vigor físico, tem que ter esse equilíbrio, de, às vezes, que eu chamo de sustentar essa marcação para que não dê um carrinho desnecessário. Foi o que aconteceu lá em Novo Horizonte, mas essa foi uma expulsão diferente. Porque a gente estava, possivelmente, com ele tentou fazer o gol, no caso, ele tentou finalizar a jogada. Uma derrota por 4-1 em casa. Quanto pode abalar emocionalmente esse time? E dá para falar que ninguém quer perder, mas se perder, é melhor perder agora do que perder lá na frente? Olha, eu posso afirmar para vocês que mentalmente, emocionalmente, não vai nos abalar. Porque antes do jogo, durante a semana, nós conversamos que não... Tá todo mundo sabendo que não estava tudo bom, que a gente tem uma margem grande de melhorar. Para melhorar, eu falei isso para vocês, internamente a gente tem falado isso. E é lógico que a gente vai fazer, eu falei para eles ali rapidamente, que eu não gosto de falar de pós-jogo. Os ajustes vão ter, nós vamos melhorar. Agora, o nosso objetivo é lá na frente. Como depois de vitórias, como um time invicto, não tinha oba-oba, aqui também agora é equilíbrio mental forte, preparar para a próxima partida contra o Náutico. E saber que não é fácil, que não tem nada a ganhar, que a gente está só começando. Ô Alberto, boa noite, Vladimir Catarino da Rádio Bandeirantes. O Elvis, ele é um motor desse time, sem dúvida nenhuma, ali no meio campo, né? E quando o Elvis não vai bem, o time normalmente não joga bem. Existe essa dependência ou talvez uma coincidência, o fato do Elvis não jogar bem e também a equipe não render conforme vinha rendendo? Não vejo que nós vamos depender do Elvis, assim. Não é dependência do Elvis, não. Eu não gosto de exagerar nas coisas, nem nos elogios. Eu dificilmente falo individualmente nas vitórias de um jogador que ganhou o jogo para a gente. Ele é um grande jogador, que a gente já sabe, nós já falamos sobre isso. Mas o time, o Elvis é um jogador diferenciado, mas a Ponte Preta é o conjunto, os 11 jogadores obedecendo bem as funções de cada um. E ele, dentro daquilo que ele pôde ajudar, ele fez com alguns erros também, mas nós não tivemos muito brilhantes com outros jogadores importantes. Então, não vejo entendam bem, eu preciso passar bem para vocês a minha resposta. O Elvis é importantíssimo para nós, como alguns outros são. Mas é o grupo que vai lutar para subir, é o grupo que vai subir, é o grupo que fez um grande Campeonato Paulista, com o Elvis até ausente de algumas partidas. A Ponte Preta, esse ano, é uma Ponte Preta que todos têm as obrigações, cada um na sua função. Professor Tiago Portal do Sul Paulista, queria que você analisasse aí o desempenho do Maguinho no jogo, né? O Alex Juan, jogador do Brusque, jogou muito ali pelo corredor onde o Maguinho fica. Você também fez a substituição com o João Gabriel. E eu também queria entender no final do jogo ali, você... quando terminou a partida, eu vi que você reuniu todos os jogadores, né, e saiu em conjunto com os jogadores. Isso aí mostra que união. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Obrigado. O Maguinho é um jogador essencial, importantíssimo para nós dentro da posição dele. É um jogador de fase defensiva, um jogador de fase ofensiva. Vamos lembrar o último jogo? Em casa, poxa, um cara que tem batido aí... Além do lado técnico dele, tem batido recordes aí de tanto correr, de distância percorrida, de alta intensidade. É um jogador muito importante. As substituições são geralmente jogadores que se desgastam mais. E o João, gás novo, um garoto que foi ali para nos ajudar, além de defender, atacar também, porque eu já estava com desgaste normal do Maguinho e quase que o João acaba fazendo um gol. Uma grande oportunidade que a gente teve ali de diminuir a diferença do placar.
desculpa. A saída do campo não fui eu que reuni. Eu só fiquei ali ao lado deles que eles já tinham decidido se reunir. Isso é só para mostrar. É importante, assim, mas o que a nossa união, ela foi mais exposta hoje, ali, depois da derrota, mas ela está mais forte do que vocês viram lá dentro, lá no campo. Ela está muito mais forte aqui, mas não fui eu que reuni, não. Roberto Edson, TV Bandeirantes, a gente está cansado de ver jogos da Ponte aqui, e os times vêm aqui, não vão para cima da Ponte como o Brusque foi hoje. Você acha que foi uma surpresa isso? O Brusque que a gente analisou, o Brusque, ele só tinha 2 gols no campeonato até agora. Mas é um time que tinha um padrão ofensivo muito, muito bom. A gente ainda alertou bem os jogadores. Mas esse placar, eu acho que ele descaracterizou muito os 2 times, né? Aquilo que a gente faz de fase defensiva e aquilo que eles também fazem. Um a menos, infelizmente, não é desculpa, é um fato que ele dificulta muito aquele... Principalmente quando você tem que correr atrás do adversário. Porque quando você está ganhando o jogo e tem um a menos, você deixa de atacar mais vezes, mas você consegue fazer uma fase defensiva mais sólida, né? Fica com menos transições ofensivas, mas você consegue sustentar bem ali o bloco médio, sustentar um bloco baixo. Quando você está atrás do placar, você vai ficar mais exposto, infelizmente. É assim que acontece, e eles aproveitaram bem essa obrigação nossa de nos expormos mais, de deixar no mano a mano, de fazer com que eles tivessem mais campo para contra-atacar. Legal, esta é a coletiva do técnico Alberto Valentim para a Ponte 1-4 para o Brusque. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo para você, com Pedro Martelli aqui na Rede Bandeirantes de Rádio para São Paulo 0, Grêmio 1. Rápido intervalo comercial e voltamos já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Brasileiro Série C, rodada número 6. Tombense CSA 0-0. Floresta e Guarani 0-0. Alan Santos foi expulso pelo Guarani. Ipiranga 0, Náutico 4.
Brusque 4, Ponte 1. Amanhã, Série C, Brasileiro, Maringá e Botafogo, São Bernardo e Caxias, Figueirense e Ituano e Retrô e Itabaiana. Na segunda, Série C, Confiança e Londrina, ABC e Anápolis. A classificação ainda aponta a Ponte como líder, 13 pontos. O Caxias, que se vencer passa a Ponte, tem 12. Brusque foi para a terceira colocação com 11 pontos ganhos. Com o empate, o Guarani continua na zona do rebaixamento com 4 pontos. Só que o Confiança, o Anápolis e o Figueirense, que estão atrás do Guarani, ainda vão jogar nesta rodada. Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a pouquinho, Pedro Martelli aqui na Bandeirantes para, por enquanto, São Paulo 0, Grêmio 1. Hoje tivemos Ceará 2, Sport 0. E o Vasco metendo 3-0 para cima do Grêmio. Esse é o Campeonato Brasileiro pegando fogo aqui na Bandeirantes. Você ficou em dia com a bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gostaria que fosse um final de semana ou num sábado de 2 vitórias do futebol de Campinas. O Guarani empatou fora de casa e a Ponte foi goleada. Mas eu quero agradecer aqui a sua audiência, seu carinho, sua paciência com toda a equipe esportiva de Carlos Batista. Repito, uma pena o resultado da Ponte, o Guarani também precisava vencer, mas o mais importante, que mais uma vez a nossa equipe levou para você todas as emoções de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E esse trabalho de hoje eu quero dedicar ao incomparável Edu Pinheiro, que tá de gripe, tá tranquilo em casa, tá com pantufas, mas está bem. Para todo mundo que perguntou sobre a saúde do Edu Pinheiro, o meu muito obrigado. Às 22h15, fechamos aqui o apito final e prometendo voltar na segunda-feira com mais esportes para você aqui pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com o segundo tempo de São Paulo e Grêmio com Pedro Martelli.